A história começa com Kunogun, um garoto completamente cego que um dia pergunta para os pais o que significa poder enxergar. A pergunta pega os dois de surpresa e, enquanto ainda estão meio em choque, um deles comenta que todo mundo sempre diz que os olhos dele não veem, mas ele nem sabe o que ver quer dizer. A mãe do Kunogun olha para ele toda preocupada, mas o pai resolve explicar. Ver é conseguir perceber cores e formas. Só que isso não ajuda muito, porque o Kunogun não faz ideia do que são cores ou formas, então continua tão confuso quanto antes. O pai então lembra que os olhos dele carregam a cicatriz do herói, deixada pelo cavaleiro sagrado Storhuglia, e que isso é algo especial, do qual ele deveria se orgulhar. Kunogun aceita isso meio resignado, já que não tem muita escolha, mas ainda assim não consegue parar de se perguntar porque as criadas sempre sentem pena dele só porque ele não enxerga. Um dia, uma criada chamada Iko guia ele pela mansão para conhecer a nova professora de magia. Kunogun não entende por que precisa estudar magia, mas a Iko diz que seria um desperdício não aprender, já que ele nasceu com o emblema de água e usar magia é algo incrível. Kunogun responde que, mesmo podendo usar magia, ele ainda não consegue ir a lugar nenhum sem ajuda, então não vê muita vantagem nisso. Depois de andar um pouco pela casa, ele finalmente conhece Jenny Corsi, que diz que a partir daquele momento será a professora de magia dele. Poucos minutos depois do início da aula, Kunogun pega um cajado mágico e consegue lançar um feitiço com sucesso. Só que ele não faz ideia de que tipo de magia usou. E então a Jenny explica que é um feitiço de água chamado Auri, que permite criar água usando magia. Ela comenta que o que ele criou tem mais ou menos o tamanho de um globo ocular e isso chama totalmente a atenção dele. Na mesma hora, a Jenny entra em pânico por achar que falou isso na frente de um garoto cego e, para não parecer insensível, tenta explicar que só usou uma comparação para ajudar. Enquanto isso, Kunogun tá ocupado tentando imaginar o tamanho dos próprios olhos e do que acabou de criar, até chegar à conclusão de que talvez ele consiga criar olhos com magia. Nesse momento, ele fica completamente decidido. Vai criar seus próprios olhos usando magia. Na hora do almoço, ele começa a sentir a comida com as mãos, desmontando o sanduíche só para descobrir o que tem dentro. Kunogun nunca tinha pensado nisso antes, mas agora tá super curioso sobre o que ele come. Tudo parece interessante, e ele se pergunta o que é aquela coisa fresca, meio parecida com grama na boca dele. A Iko diz que aquilo é alface, e que o que tem no pão é mostarda. Ele pega outra coisa do prato achando que é uma maçã, mas a Iko explica que na verdade é uma ameixa. Ela percebe como ele tá curioso e comenta que é gratificante cozinhar, já que é a primeira vez que ele demonstra interesse por comidas diferentes. Mais tarde, uma mulher chamada Flora vai se encontrar com Kunogun para ler um livro para ele, como sempre fazem. Para surpresa dela, Kunogun pede para ouvir a história do Cavaleiro Sagrado, Storhuglia. Ela fica um pouco surpresa com o pedido, mas aceita meio relutante depois que a Iko a tranquiliza. A Flora pede para ele avisar se a história ficar pesada demais, mostrando claramente que tá preocupada com ele. Kunogun responde que não precisa se preocupar, porque agora ele tá com sede de todo tipo de conhecimento. Na história, é explicado que, há muito tempo, houve uma guerra entre os heróis do mundo e o Rei Demônio. O herói daquela nação, Storhuglia, derrotou o Rei Demônio no final, mas perdeu um braço e uma perna na batalha. Desde então, de vez em quando nascem descendentes do Stor com algo faltando, como um braço, uma perna ou a visão. As pessoas chamam essas crianças de reencarnações do herói, a chamada cicatriz do herói. Mesmo assim, Kunogun se vê como ele mesmo e reconhece que o poder mágico que tem é só dele. Durante o treino, ele consegue usar o feitiço Auri e multiplicar as gotas de água por 4. Kunogun fica ainda mais decidido. Com seu poder, ele pode usar magia, e com a magia ele vai criar globos oculares. Ele decide que vai fazer isso custe o que custar, mas logo depois de lançar o feitiço, percebe o quão difícil é, quando seu corpo simplesmente desaba. Depois de se recuperar, ele entende que vai precisar de muito mais conhecimento e resistência física, já que os dois são necessários para usar magia poderosa. A Iko lembra que ele ainda só tem 7 anos e não come muito, mas que vai crescer com o tempo. Kunogun responde que esperar não é uma opção e que desmaiar só usando magia básica é inaceitável. A Iko explica que aumentar a quantidade de comida de uma vez faria mal, então eles têm que fazer isso aos poucos. Kunogun concorda e diz que também quer fortalecer os músculos, mas admite que não é bom em correr nem em andar. Então a Iko sugere que ele treine com a espada. Quando Kunogun reclama da ideia, ela diz que vai arrumar um professor decente para ele. Alguns dias depois, o Kunogun finalmente começa a treinar com a espada, e o Auro, o novo tutor dele, manda ele prestar atenção nos músculos do braço e do ombro. Ele também explica que o golpe tem que vir na ordem certa, ombros, cotovelos e depois os pulsos, e o Kunogun segue tudo direitinho. A Iko observa o treino com atenção até perceber que a Jenny chegou. Quando o Auro vai embora, a Jenny se aproxima do Kunogun e comenta que dá pra ver que ele tá aprendendo esgrima. O Kunogun explica que é porque ele precisa de conhecimento e resistência para usar magia. A Jenny fica meio surpresa com quanto ele mudou em poucos dias. A Iko rapidamente troca a espada do Kunogun por um cajado e a Jenny decide revisar o feitiço Auri da última aula.
Ela não espera muita coisa, mas quando Kunogun lança várias esferas de água ao mesmo tempo, ela fica completamente sem palavras. A Jenny não consegue entender como ele aprendeu tanta coisa sozinho se ela ensinou tão pouco. Sinceramente, isso faz ela achar o Kunogun assustador de tão talentoso. Em outra cena, vemos a princesa Mirika Ruglia na mansão dela, e a criada avisa que a carruagem já tá pronta. A Mirika só se pergunta se ela realmente precisa ir, então a criada pergunta se ela odeia tanto assim a ideia de visitar o noivo. A Mirika comenta que tem certeza de que o Kunogun sente o mesmo, já que ele sempre parece deprimido. A criada lembra que isso é decisão do rei, então a Mirika não tem escolha. Dentro da carruagem, a Mirika começa a pensar no Kunogun, que nasceu com a cicatriz do herói e é uma figura importante para o reino de Ruglia. Ela sabe que esse casamento político faz parte das obrigações dela como realeza, mas não consegue evitar lembrar da primeira vez que se conheceram. Ela sempre tentava animar ele, perguntando do que ele gostava e do que queria brincar, mas a única resposta dele era nada, porque ele não podia fazer nada nem ir a lugar nenhum sozinho. A expressão dela fica triste ao lembrar disso, e ela não consegue acreditar que vai ter que ver aquele rosto sombrio pelo resto da vida. Para a surpresa dela, quando reencontra o Kunogun, ele a cumprimenta com um sorriso aberto, muito mais animado do que nunca. A Mirika não sabe nem como reagir, e quando pergunta o que aconteceu, o Kunogun diz que se apaixonou pela magia. Ele decide mostrar o feitiço a Ori ali mesmo, criando uma esfera de água e indo além, transformando aquilo num pequeno arco-íris para ela. A Mirika fica completamente encantada com a cena e percebe o quão incrível aquilo é. O Kunogun pede desculpa por ter feito ela andar pisando em ovos perto dele antes, e pergunta se hoje ela vai ouvir as histórias dele, já que ultimamente ele tem feito muitas coisas legais. A Mirika olha pra ele surpresa, porque não sabia que ele conseguia fazer uma expressão daquele jeito. Sem pensar duas vezes, ela pega na mão dele e vai junto, super animada pra ouvir tudo. No fim do dia, ela volta pra casa pensando no quanto foi divertido passar o tempo com o Kunogun e desejando poder vê-lo de novo logo. Enquanto isso, o Kunogun também fica pensando nela depois que ela vai embora, já que ela nunca tinha oferecido a mão pra ele antes. A Eiko diz que isso é porque ele é um verdadeiro cavalheiro, e o Kunogun de repente sente que precisa aprender a se comportar melhor perto da Mirika. Então ele decide pedir ajuda pra Flora, dizendo que quer se tornar um cavalheiro digno da princesa Mirika. A Flora aceita toda feliz, e diz que eles vão revisar postura e boas maneiras de um cavalheiro. Mas a Eiko interrompe e pede pra ela fazer dele um cavalheiro com senso de humor também. Enquanto isso, a gente vê a Jenny toda confusa, sem saber o que fazer depois de ver as habilidades mágicas do Kunogun. Criar 7 esferas de água lindas ao mesmo tempo é algo que nem ela consegue fazer. Ele já dominou completamente a magia elemental, então parece que tá aprendendo rápido demais e nesse ponto não tem mais nada que ela possa ensinar. Mesmo assim, a Jenny pensa em avançar para magia intermediária, mas muda de ideia na hora. A pessoa no quarto ao lado ouve ela falando sozinha, toda desesperada, e pede pra ela ficar quieta, o que só deixa a Jenny ainda mais nervosa. Ela tenta se acalmar, dizendo que isso era pra ser um trabalho tranquilo e bem pago, ensinando magia elemental pra uma criança. E apesar da magia ser conveniente, ela não é exatamente segura. Então ainda é cedo demais pra um garoto de 7 anos como o Kunogun aprender magia avançada. Mesmo assim, do nada, a Jenny pega a caneta e começa a escrever, dizendo que ainda é cedo pra desistir. A pessoa do lado pede de novo pra ela fazer silêncio, claramente irritada com o barulho. A Jenny entra em pânico, pede desculpa outra vez, mas continua escrevendo, dizendo que não vai largar esse trabalho porque tem contas pra pagar. Na próxima vez que ela vê o Kunogun, chega toda animada e diz que eles vão tentar algo diferente. O Kunogun responde que aceita qualquer coisa que ela disser depois de ouvir isso com a voz linda dela. Fica bem claro que ele tá colocando em prática o novo charme depois de aprender a agir como um cavalheiro, e a Jenny percebe que ele mudou de novo. Deixando isso de lado, ela explica que o feitiço Auri que ele usa só cria água, então eles vão dividir a magia em partes. O Kunogun pergunta se isso significa separar a criação da água, fazê-la flutuar e manter o formato esférico. A Jenny elogia a resposta e diz que dá pra ir ainda mais fundo, pensando em temperatura, viscosidade, composição, cor, forma, brilho, aroma e sabor. Ela explica que existe uma grande variedade de água e decide mostrar isso criando 2 esferas. O Kunogun toca nas duas e percebe na hora que uma é fria e a outra quente. A Jenny confirma e diz que essas alterações mágicas dão personalidade à magia, definindo claramente cada feiticeiro e seus talentos. O Kunogun entende que dá pra mexer nos detalhes finos da magia e, na próxima vez que lança o Aori, consegue criar água com sabor. A Eiko prova e diz que tem gosto de maçã, mas o Kunogun corrige ela, dizendo que na verdade é ameixa. A Jenny quase fica pálida ao ver que o Kunogun dominou instantaneamente a alteração mágica que ela passou a noite inteira tentando aprender. Ela tenta manter a calma e comenta que parece que ele consegue fazer tudo, mas o Kunogun diz que na verdade é um pouco difícil. Isso surpreende a Jenny e dá um pouco de esperança, até ele prometer que com o tempo vai dominar tudo.
Naquela noite, ele fica acordado na cama segurando 2 maçãs, pensando em como consegue distinguir formas e aromas, mas não cores. Se ele não souber cores, não vai conseguir fazer alterações mágicas completas nem criar olhos. Então ele precisa aprender isso, porque quer enxergar tudo nesse mundo. Na manhã seguinte, Aiko pergunta o que ele quer beber, e ele diz que quer chá com leite sem leite, ou seja, só água quente. Então o Kunogun usa o Aori para criar uma esfera de água quente. Aiko não consegue esconder o quanto ficou impressionada e comenta que a magia é realmente incrível, ainda mais para alguém que não tem magia, já que parece um verdadeiro milagre divino. O Kunogun move a esfera de água, e no instante em que ela se aproxima das maçãs, ele se levanta de repente, todo chocado. Aiko corre e pega água com o Bully, perguntando o que aconteceu, claramente preocupada com a reação dele. Depois de alguns segundos em silêncio, meio sem acreditar, o Kunogun diz que acha que viu alguma coisa. Aiko larga tudo na hora e pergunta se isso é sério, mas ele tenta explicar que não sabe ao certo, que tecnicamente acha que não chegou a ver de verdade. Aiko não pensa 2 vezes e belisca as bochechas dele, dizendo que queria que ele fosse um cavalheiro com senso de humor, mas não que ficasse contando piadas sem graça. O Kunogun tenta fazê-la parar e explica que sentiu como se tivesse visto cores, ou melhor, como se tivesse sentido as cores através da magia. Quando ela finalmente solta ele, o Kunogun pega uma maçã verde e pergunta se ela é vermelha. Aiko se acalma rapidinho e responde que não, que é verde. Aí ele pega uma maçã vermelha e pergunta de novo, e Aiko responde. Então ele confirma que, pra ele, as cores e os nomes ainda não batem, porque ele nunca tinha visto cores antes. O Kunogun fica claramente confuso com isso. Então Aiko explica que existem expressões e formas de falar usando cores. Ela pergunta se ele consegue dizer quantas maçãs tem na mesa, e o Kunogun responde que consegue distinguir 3 maçãs vermelhas e 2 verdes. Aiko já começa a comemorar na hora, dizendo que isso é praticamente um milagre divino. Sem perder tempo, ela vai contar tudo pro pai dele, dizendo que o Kunogun agora consegue ver cores. Explica que ainda é num alcance pequeno, mas ele já consegue reconhecê-las. Quanto mais perto ele tá do objeto, mais claro fica, e quando toca, consegue distinguir a cor. O pai do Kunogun fica claramente surpreso e pergunta se isso quer dizer que ele agora consegue ler livros. Aiko confirma, dizendo que ele consegue seguir a tinta para reconhecer as cores e que, mesmo sem saber letras ainda, ele vive grudado em livros ilustrados e enciclopédias. Depois de processar tudo isso, o pai do Kunogun pede para Aiko voltar para a casa principal. Ela tinha se mudado porque o Kunogun não queria incomodar os outros e o marido dela precisava cuidar dele sem descanso. Mas agora isso poderia mudar. Só que Aiko diz que não acha uma boa ideia, porque o Kunogun tá passando por uma mudança enorme e cada dia já é uma luta. Mudar o ambiente agora pode atrapalhar ele a alcançar seus objetivos. O pai do Kunogun entende rápido e concorda, dizendo que ela tá certa e que ele já está perto o suficiente para ver o filho sempre que quiser. Ele pede desculpa por ter colocado Aiko nessa situação de cuidar do Kunogun sozinha, mas ela garante que não tem problema, já que gosta de trabalhar pelo dinheiro. O pai dele sorri e diz que o jeito alegre dela pode fazer muito bem pro filho, e ainda aproveita para dizer que mais do que um elogio, ela adoraria um aumento. Só que aí ele cai na risada, deixando bem claro que isso não vai rolar. Algum tempo depois, Aiko vê o Kunogun treinando magia de novo. Ele explica que a Jenny vai chegar em breve e que queria surpreender ela. Aiko incentiva ele a dar o melhor de si. Então o Kunogun lança a Aori, criando uma enorme esfera de água vermelha acima deles. Aiko diz que é uma cor linda, como os olhos de um coelho branco. O Kunogun fica tão animado quanto ela, e comenta que quanto maior a esfera de água, mais intensa ele consegue sentir a cor. Ele tenta admirar aquela cor que está percebendo, mas bem nessa hora os pais e o irmão dele chegam. A mãe diz que ouviu a novidade e que sabe que ele agora consegue ver cores. O Kunogun sorri e reconhece a voz dela na hora, sabendo que é sua querida mãe. A emoção faz ele perder a concentração, e a enorme esfera de água cai em cima dele e da Aiko. Depois de um breve silêncio, o Kunogun simplesmente ignora o que acabou de acontecer e continua falando com a mãe, todo encharcado. Só que como aquela água vermelha parece muito com sangue, a cena assusta a mãe dele, que grita apavorada e, antes de entender qualquer coisa, desmaia nos braços do filho. O pai do Kunogun fica furioso na hora, perguntando como ele teve coragem de fazer algo tão horrível. O Kunogun não entende qual é o problema, então Aiko explica toda animada que o vermelho também é a cor do sangue humano. A mãe dele consegue se levantar de novo, mas o pai ainda tá possesso. Então castiga o Kunogun, dizendo que ele vai ficar 2 meses sem mesada, e que o salário da Aiko vai ser reduzido por 3 meses. O Kunogun pede desculpa e aceita o castigo, mas a Aiko desmaia na hora ao ouvir isso. Enquanto isso, de longe, a Jenny observa tudo e confirma mais uma vez o quão assustador o Kunogun é. E isso faz ela se perguntar até onde ele vai chegar conforme for subindo na hierarquia. Por um instante, ela pensa que talvez ele consiga alcançar o maior título de honra desse mundo, o de feiticeiro cerúleo.
Algum tempo depois, o pai do Kunogun decide conversar com o filho mais velho, Ilho, e diz que está pensando em mandar o Kunogun para a escola de crianças nobres. Ele sabe que, desde que nasceu, o Kunogun quase não saiu da mansão e que vai ter medo de estranhos no mundo lá fora, mas é justamente por isso que ele quer tentar. Ilho fica meio hesitante por um momento, porque a única coisa que vem à cabeça dele é aquela vez em que tentou brincar com o irmão mais novo, mas o Kunogun tropeçou na escada e soltou a mão dele. Mesmo sentindo culpa ao lembrar disso, Ilho olha para o pai com determinação e diz que vai aceitar e proteger o Kunogun a qualquer custo. E em outra cena, a gente vê o Kunogun lendo um livro tranquilamente, acompanhando as palavras com o dedo. Aiko pergunta o que ele está lendo, e ele responde que é sobre hidromancia. Kunogun explica que dá para encher um recipiente tratado com poderes sobrenaturais com água para prever o futuro, ou procurar objetos perdidos. Aiko se empolga na hora e pergunta se ele pode procurar a juventude e o brilho que ela perdeu. Kunogun tranquiliza ela, dizendo que ela ainda é jovem e está no auge da vida. Então Aiko pergunta se ele pode usar a hidromancia para encontrar o futuro marido dela. Kunogun só responde que ela é uma mulher incrível, então os homens nunca vão parar de rodear ela. Ele ainda comenta que, se não fosse o segundo filho do Marquês, ele se casaria com ela. Enquanto eles ficam brincando e zoando sem parar, a Flora só observa com um sorriso meio desconfortável, se perguntando como eles conseguem ser tão animados. Quando as lições começam, o Kunogun responde tudo certo, mas a Flora continua preocupada. Ela foi quem deu aulas para ele e ensinou as maneiras de um nobre cavalheiro. Só que a ideia da Aiko de transformar ele num cavaleiro bem-humorado faz a Flora duvidar se ela tá fazendo a coisa certa. Um homem alegre pode ser atraente e isso combina mais com o Kunogun. Mesmo achando esse pensamento meio superficial, ela continua cheia de dúvidas. O Kunogun percebe que ela está perdida nos próprios pensamentos e pergunta por que ela parece tão preocupada. Antes mesmo dela responder, ele decide brindar com a xícara de chá só para admirar o momento. Isso confirma a suspeita da Flora de que ela é meio superficial, mas ainda assim ela admite que, comparado à primeira vez que o conheceu, ele ficou bem mais adorável. Kunogun cheira o chá e diz que é uma colheita de 12 anos do novo reino, digna de uma mulher tão bonita quanto ela. Aiko corrige ele, dizendo que na verdade é nacional de Ruglia, mas isso só faz ele rir. A Flora continua observando a interação deles com um sorriso meio sem jeito, sem saber muito bem como reagir. À noite, Aiko decide levar o Kunogun de volta para casa, dizendo que o Lord Gurion está esperando por eles. Um vento forte e gelado faz os dois tremerem no caminho, então o Kunogun pergunta se pode fazer alguma coisa. Aí ele conjura Auri, criando 2 esferas de água quente para manter eles aquecidos. Aiko abraça uma das esferas, curtindo como ela é quentinha e macia, dizendo que é muito gostoso de tocar. Kunogun explica que encapsulou a água com uma membrana macia e elástica, mas que ainda é só um protótipo. Ela comenta que adoraria ter uma cama feita daquilo para dormir, e ele admite que também já pensou nisso. Enquanto praticamente inventa a cama d'água, o Kunogun começa a se perguntar o que o pai dele quer conversar com ele, com medo de ter feito alguma coisa errada. Aiko diz que não acha que ele tenha feito nada digno de bronca, já que aprendeu a lição depois do incidente do Mar de Sangue. Quando finalmente chegam à mansão, eles são recebidos pelo mordomo Valent e pelo irmão mais velho do Kunogun. Ilho caminha com ele pela casa e pergunta se ele quer que segure a mão dele para guiar. Kunogun tranquiliza o irmão e explica que tá tudo bem, que agora consegue se virar sozinho, já que percebe muito bem o que tá ao redor graças à magia. Ilho aceita rápido, mas ao olhar para o Kunogun não consegue evitar lembrar da expressão triste que ele tinha quando não conseguia se mover sozinho. O Kunogun sente o olhar e pergunta se tem algo errado, mas Ilho só sorri e diz que tá feliz por ver o irmãozinho bem. Depois de andarem um pouco, eles finalmente encontram os pais, que têm algo importante para dizer. O Lord Gurion fala pro Kunogun que a Flora informou que ele já terminou tudo que é ensinado na escola de crianças nobres, mas também diz que ele não tem interesse em frequentar a escola de verdade. Kunogun confirma, dizendo que não quer causar problemas para os outros e que tem algo mais importante para priorizar do que a escola. O pai dele diz que sempre acreditou que ele devia seguir o que o coração manda, mas que crianças nobres são obrigadas a ir para a escola. Nos documentos, ele está matriculado na escola de nobres, mas como a situação dele é especial, eles conseguiram permissão do rei para que a escolaridade seja opcional. Kunogun fica em silêncio por um instante e depois comenta que isso cheira a nepotismo. O pai responde que não gosta desse jeito de falar e que esse não é o ponto, pedindo para ele pensar melhor. O Kunogun pergunta se ele tá falando do jeito que ele usa a mesada, já que o pai sempre reclama disso. Diz que pode até parecer desperdício de dinheiro, mas ele acredita que usa de forma responsável. O pai tenta dizer que não é sobre a mesada, mas o Kunogun continua agradecendo por ele sempre trabalhar tanto para sustentar a família. O pai pede para ele parar com isso, dizendo que faz ele parecer alguém da classe trabalhadora, e o Kunogun pergunta se ele ainda tá bravo por ele ter transformado o jardim num mar de sangue. O Gurion perde totalmente a calma e levanta a voz, dizendo que aquilo foi inaceitável e que, se acontecer de novo, ele vai ficar 6 meses sem mesada.
A esposa tenta acalmá-lo e lembra que eles não estão ali para falar disso hoje. Depois de finalmente se controlar, Gurion explica que só quer que ele pense na princesa Mirika. Afinal, quem não cumpre suas obrigações como nobre acaba em desvantagem na alta sociedade. Ou seja, por causa dele, a Mirika poderia ser vista de forma negativa no futuro. O Kunogun entende a situação na hora e isso já é o suficiente para ele aceitar. Ele diz pro pai que vai pra escola, mesmo achando um saco. Gurion então explica que não tá pedindo para ele estudar por anos, já que ele só precisa fazer as provas de avanço. Passando nelas, ele recebe o certificado oficial de graduação e, como são 5 provas, só vai precisar ir à escola 5 vezes. O Kunogun fica aliviado ao saber que é tão simples assim. O Ilho comenta que ele e a Mirika vão se formar depois da próxima prova, então o Kunogun vai fazer junto com eles. Sem perder tempo, a mãe do Kunogun diz que precisa prepará-lo para a escola, já que ele vai precisar de roupas, sapatos e um bom casaco. Ela precisa tirar as medidas dele e então pede ajuda para Iko. Depois que elas saem para cuidar disso, Gurion avisa Ilho que também tem outros membros da realeza na escola e que eles podem tentar se aproximar do Kunogun e da Mirika. Ilho tranquiliza ele, dizendo que vai ficar com os dois para evitar qualquer problema. Pouco depois, Kunogun conta para Mirika que vai para a escola. Ela fica claramente muito feliz com a notícia, mas ele explica que só vai para fazer as provas de avanço. Mesmo assim, ela diz que é maravilhoso, porque assim pode passar tempo com ele na escola. Kunogun admite que não faz ideia do que esperar da escola, mas Mirika o tranquiliza, dizendo que vai acompanhá-lo como veterana. Ele aceita a proposta, mas comenta que está preocupado, porque se ela andar com ele, todos os garotos apaixonados por ela vão ficar com ciúmes. A Mirika, meio nervosa, diz que tem certeza de que vai ficar tudo bem, então Kunogun pergunta se ela não é popular. Isso ofende ela na hora, e Mirika lembra que é uma princesa, então é óbvio que é popular, e que tem tantos garotos que gostam dela, quanto dedos na mão direita, ou seja, 5. Então ele deveria se sentir grato por andar com ela. Pensando nisso, Kunogun começa a considerar arrumar uma bengala nova para autodefesa caso resolvam fazer um Scott Pilgrim com ele. Quando o dia finalmente chega, Kunogun veste uma roupa elegante, usa uma máscara para cobrir os olhos e leva uma bengala nova para se defender. Aiko fica toda empolgada com o visual dele, dizendo que ele parece um príncipe saído de um conto clássico. Kunogun entra na brincadeira com todo o charme, o que faz o Ilho se perguntar se o irmãozinho dele sempre foi tão vaidoso assim. Ao entrarem na carruagem, Kunogun se despede da família e usa Auri para envolver as rodas com água de forma uniforme. Quando a carruagem começa a andar, Ilho se surpreende ao perceber que ela não balança nada. Kunogun explica que uma carruagem sacolejando faz mal para as costas, então ele usa Auri para evitar isso. Ilho comenta como a magia é prática, e Kunogun concorda, dizendo que por ser tão versátil, talvez até ele consiga um emprego no futuro. Depois de um tempo, Ilho diz que tem certeza de que Kunogun deve estar nervoso por viajar para longe de casa, mas ele discorda e diz que ficou um pouco mais forte. Ele sabe que o Ilho se preocupou muito com ele, principalmente quando ele caiu e se machucou, e que o Ilho se culpou por isso por muito tempo. Ilho fica surpreso por ele saber disso, mas Kunogun garante que agora está bem. Antes ele só queria desaparecer, mas agora está decidido a sobreviver, não importa o que aconteça. Ilho não consegue evitar um sorriso ao perceber o quanto o irmão mais novo mudou depois de aprender magia. Kunogun diz que tem uma vontade absurda de continuar vivendo. Mesmo que o resto do mundo acabe, ele vai sobreviver. Isso pega Ilho totalmente de surpresa e o deixa bem confuso. Mas Kunogun continua dizendo que vai viver tanto tempo que vai até sentir pena da humanidade inteira. Ouvindo isso, Ilho apenas concorda com a cabeça e sorri de forma meio desconfortável, se perguntando se esse cara é mesmo o irmão dele. Deixando isso de lado, Ilho se surpreende quando Kunogun percebe que eles já estão quase chegando na escola, o que significa que ele consegue sentir a presença de muita gente. Quando finalmente chegam, Mirika sai correndo animada para recebê-los, e Kunogun não perde a chance de usar todo o seu charme. Ilho só observa a interação dos dois em silêncio, se perguntando o que exatamente está rolando entre eles. A Mirika decide que já está na hora de ir, mas fica preocupada quando Kunogun não vai junto. Ele fica parado no lugar, totalmente concentrado nas várias vozes que está ouvindo naquele momento. A presença de tanta gente de vozes sem fim é sufocante, e ele sabe que o eu do passado teria se encolhido de medo com isso. Mas ao invés disso, ele só sorri, estende a mão para Mirika e pergunta se pode virar uma garota por enquanto. A Mirika entra na brincadeira sem questionar nada, pega a mão dele e diz que então ela vai virar um garoto. O Ilho decide não perguntar nada, mas fica completamente confuso com aquilo. Eram tempos diferentes. Enquanto isso, a Kazu, uma professora da escola, parece estar esperando a chegada do Kunogun e está claramente preocupada. Afinal, ele é o segundo filho do Marquês e tem a marca do herói, além de existirem rumores de que ele é uma criança tímida. Ela não consegue evitar ficar ansiosa se perguntando se uma professora novata como ela vai dar conta de orientar alguém assim.
Seus pensamentos são interrompidos quando ela ouve algumas garotas comentando sobre um garoto bonito como um príncipe. É aí que ela vê o Kunogun pela primeira vez acompanhado da Mirika e do irmão mais velho. Quando eles passam por ela, a Akaze reage rápido e chama pelo nome dele, impedindo que vá embora. Ela diz que é professora daquela escola e que vai ser a guia dele naquele dia. O Kunogun decide se apresentar direito, mas acaba deixando ela confusa ao dizer que, no momento, ele é uma garota. A Akaze fica totalmente perdida, então ele explica que biologicamente é um menino, com personalidade de menino, mas que hoje é um dia bonito. Isso não ajuda em nada a esclarecer a situação. Antes que ela consiga perguntar qualquer outra coisa, o sinal toca e a Mirika e o Willy precisam ir embora. A Akaze se despede com um sorriso, mas quando fica sozinha com o Kunogun tem a sensação de que isso vai dar muito trabalho. A Mirika se despede dele, e um grupo de alunos observa tudo de dentro de uma sala de aula, comentando que ele tem a marca do herói. Um deles diz que ouviu falar que ele recebeu bênçãos do rei por ser o primeiro portador da marca do herói nascido em 100 anos. O príncipe Lily faz uma careta assim que escuta isso. Os acompanhantes dele se apressam em dizer que o Kunogun não parece grande coisa e que a marca do herói talvez seja só uma superstição sem fundamento. Mas, mesmo tentando agradar, eles só pioram a situação. Quando Lily vê a Mirika sorrindo pro Kunogun, ele fica ainda mais irritado. Pouco depois, a Akaze leva o Kunogun até uma sala de aula e pergunta se ele ouviu o resumo dos exames de progressão. O Kunogun confirma, dizendo que se passar em 5 provas pode receber o certificado de formatura. A Akaze explica que normalmente depois de cada prova existe um tempo para se preparar para a próxima. Mas, como exceção, os exames dele vão acontecer em um período mais curto, já que ela recebeu ordens do pai dele e do rei para fazer assim. O Kunogun fica sério e diz que o pai dele e o rei são grandes amigos, então isso é nepotismo, e ele quer pedir desculpa por pressionarem a escola desse jeito. A Akaze claramente não esperava ouvir isso, então só responde que vai fingir que não escutou nada. Mesmo assim, o Kunogun continua falando, dizendo que essas coisas acontecem o tempo todo na alta sociedade. A Akaze não responde, coloca as folhas da prova na mesa dele e diz que ele pode avisar se tiver alguma dúvida. O Kunogun ainda comenta que o pai dele e o rei são unha e carne. A Akaze tenta ignorar, claramente nervosa, e pede para ele não envolver ela em confusão política. Ele insiste dizendo que essa relação vem da geração anterior, mas a Akaze corta ele na hora e manda começar a prova. Quando o sinal toca, a Akaze vai para a sala dos professores corrigir as respostas. Ela nunca imaginou que o Kunogun ficaria conversando a prova inteira e tinha certeza de que ele ia reprovar. Para a surpresa total dela, ele acertou tudo em todas as matérias, o que não faz o menor sentido para ela. Enquanto isso, Kunogun começa a sentir fome e decide ir até a cantina com a Mirika. Só que de repente ele encontra o príncipe Lily e seus acompanhantes, e a Mirika quase que encolhe na hora. Todo mundo por perto fica em silêncio, e o clima fica pesado rapidinho, o que faz o Kunogun se perguntar o que está acontecendo. A Lily tira sarro do Kunogun e pergunta se um moleque como ele realmente recebeu bênçãos do pai. A Mirika tenta defender o Kunogun do irmão mais velho, mas a Lily manda ela não se meter. O Kunogun aperta a bengala com força e diz que não importa quem ele seja, se mexer com a Mirika ou entrar no caminho dele, ele não vai deixar passar. A ameaça é interrompida de repente pelo Ilho, que se coloca entre eles e, todo nervoso, pergunta se a Lily quer alguma coisa com o irmão mais novo. Dá pra ver que a Line não gosta nada da interferência e reclama do quanto isso é desrespeitoso, já que ela não deu permissão pra ele falar. O Ilho fica hesitante, nervoso, sem acreditar que logo no primeiro dia o irmão e a Mirika já foram abordados pela realeza. O Kunogun não entende muito bem o que está acontecendo e claramente não sabe o que fazer, mas decide agir primeiro. Em silêncio, ele conjura a Auri. Com a magia, junta toda a água que consegue na cafeteria sem ninguém perceber e usa isso para encharcar a calça da Lily. O Ilho tenta amenizar a situação, lembrando que na escola o status não deveria importar, então era melhor deixar isso pra lá. A Lily discorda na hora, mas o Kunogun interrompe, dizendo que o príncipe Mirim fez xixi na calça. A Lily olha para baixo, vê a calça toda molhada e, na hora, todo mundo começa a cochichar. Ela fica morrendo de vergonha e tenta negar, sem entender o que aconteceu. Já o Ilho percebe na hora o que rolou e sabe que o Kunogun tá envolvido. Se sentindo exposta e humilhada, a Lily decide sair correndo, e os acompanhantes vão atrás. O Kunogun só sorri, com cara de vitória, dizendo que agora ninguém vai encher o saco. Ele muda de assunto numa boa e começa a falar do que vai comer no almoço, dizendo que tá com vontade de um hambúrguer. O Ilho pra ele na hora e pergunta direto se foi ele que fez aquilo com o príncipe. O Kunogun ignora completamente a pergunta. Sorri e pergunta pra Mirika o que ela vai comer. A Mirika percebe que é melhor não questionar nada e só se senta pra almoçar com eles. Quando finalmente estão comendo, o Kunogun pergunta quem é a Lily, e a Mirika explica que ela é o irmão dela, o sexto príncipe, Lily Ruglia. O Kunogun fica chocado ao saber que eles são irmãos, porque achava impossível existir um irmão mais velho que não gostasse dos mais novos. A Mirika diz que queria que fosse assim, mas claramente não é. O Ilho confirma.
Depois disso, o Kunogun diz pro Ilho que tá feliz por ele ser o irmão mais velho dele. E mais uma vez, o Ilho percebe como o irmãozinho realmente mudou. Mesmo assim, eles foram bem imprudentes com alguém praticamente intocável. Então, ele não faz ideia de como vai explicar isso pro pai. O Kunogun continua comendo de boa, sem se preocupar com nada. E a Mirika ri, dizendo que pensar demais não vai mudar o que já aconteceu. Mesmo assim, isso não acalma o Ilho, que só torce pra conseguirem se formar sem mais nenhum problema desse tipo. Na sala de jantar, o Kunon pergunta pra Mirika por que o príncipe Lyle ficou no caminho deles sem esconder nem um pouco a agressividade. Ela responde que ele veio pra pressionar eles. Diz que o irmão dela é o sexto príncipe e ela é a nona princesa, então a posição deles na hierarquia real não é lá essas coisas. Só que o noivo dela é um mago que carrega a marca do herói, então o status dela subiu rápido demais. Agora que o Kunon se mostrou pro mundo, eles vão ficar acima da alta sociedade. Mas, deixando isso tudo de lado, a Mirika diz que tá feliz por ser noiva dele. E o Kunon concorda, dizendo que quando encontrar o rei, vai até se ajoelhar de gratidão. Depois disso, ele diz que quer ir pedir desculpa pro Lyle, mas nem o Iksu nem a Mirika deixam. Aí, a história muda pra professora. Hoje é a prova final do Kunon. Então, ele precisa aprender a mudar a textura da água. Ele transforma a água em gelo, mas a sensação é tipo a de uma maçã. A gênia sugere que ele toque em várias coisas diferentes para conseguir reproduzir texturas. Mais tarde, a gente vê o Kunon tocando num cavalo. O Ikkyu acha isso estranho, mas logo a Mirika chega. O Kunon comenta que tá triste porque esse é o último dia em que vai poder ouvir a voz dela na escola e que sente como se o mundo dele tivesse sendo tomado pela tristeza. A Mirika diz pra ele parar de exagero e lembra que eles só vão embora ao pôr do sol, o que acaba com a tristeza dele na hora. Depois disso, os três vão fazer a prova final. O Kunon fica animado, se sentindo num colégio de verdade, mas ao mesmo tempo triste por não poder mais ficar com a professora. Ela diz que vai estar observando e deseja boa sorte. Dá pra ver que agora existe bem mais confiança entre eles. O protagonista comenta que isso tudo é por causa das provas. Ele conta que a professora virou docente pra seguir o homem que ela amava até uma escola nobre. Só que o cara falhou no exame e ela acabou ficando sozinha. Os outros dois não entendem como uma professora pode contar a própria história de vida para um aluno. Nesse momento, o outro estudante fala com a Mirika e pede para ela apresentar o Kunon. Todo cavalheiro, o Kunon se apresenta como noivo da princesa Mirika Ruglia e irmão mais novo do Ikkyu. Com isso, ele se sente aliviado ao saber que o irmão e a noiva têm amigos, já que ninguém estava falando com eles. A Mirika explica que se eles viram ela sozinha, era porque ela queria passar mais tempo com ele, então pediu um pouco de paz para os amigos. Como o Kunon não sabia disso, ele agradece a consideração da princesa, mas diz que estava realmente preocupado. Afinal, ele não podia simplesmente perguntar se eles não tinham amigos ou se estavam sozinhos na escola. Então fica feliz em saber que o irmão não tá sozinho e que a princesa tem amigas. Caso contrário, ele teria que consolar os dois, comparando a solidão deles com a própria, dizendo que tá tudo bem não ter amigos. Todo esse drama deixa todo mundo sem reação, mas a Mirika entende que ele não liga pra não ter amigos. O Kunon confirma e ainda diz que humanos se viram bem sozinhos, o que deixa a sala inteira intrigada. Enquanto isso, o Lyle é avisado de que tá na hora da prova. Ele manda esperarem, mas os subordinados dele duvidam que, mesmo sendo príncipe, a professora vai esperar, afinal é a prova final. E aí o sino toca. Os alunos se sentam. O protagonista ia ser guiado pela Mirika, mas o Lyle aparece e separa os dois. As pessoas começam a cochichar. O Lyle percebe isso e, lembrando do que as criadas do castelo falavam dele pelas costas, fica furioso, porque ninguém tem coragem de falar isso na cara dele. Só que, do nada, o Kunon segura a mão dele e se apresenta. Todo mundo fica chocado. O Lyle manda ele soltar, mas o Kunon se agarra como uma tartaruga mordendo e diz que ele é o cunhado dele. Então, o certo é que eles se conheçam melhor. Então a gente vê ele se debatendo e deixando bem claro que não deu permissão para ser tocado. O Kunon destaca a voz máscula dele e diz que só pelo toque dá pra imaginar que o rosto dele é bem viril. Ele ainda garante que se pudesse enxergar, teria ficado encarando tanto que faria até um buraco na cara dele. E isso faz o Lyle corar na hora. Todo mundo começa a rir. O loiro, todo sem graça, pede pro Kunon soltar ele. Kunon solta e assim o problema acaba ali mesmo. Durante a prova dá pra ver que o príncipe parecia meio pensativo, mas depois que tudo termina e os exames são avaliados, o professor anuncia que todo mundo passou. Com isso, Kunon volta pra casa. Ele se despede de todos os colegas e até do professor, a quem oferece a mão do irmão. Quem vê isso de longe é o Lyle, que com um sorriso manda os companheiros irem pra outro lugar. Voltando ao treino de magia, a Genya pede pra ele criar um redemoinho. Kunon primeiro cria uma esfera de água e faz ela girar. Depois pedem pra ele parar e dividir a esfera em 10 partes, o que ele consegue fazer com um certo esforço. Ela também pede pra ele tingir a água de vermelho, verde e amarelo, além de mudar a textura, e ele faz tudo sem problema.
A gênia parabeniza ele, dizendo que foi incrível. Antes de ir embora, Kunon pede um momento e comenta que fez uma modificação, adicionando forma e temperatura à textura. Então a gente vê ele dar forma de um pássaro para a esfera, que sai voando. A gênia fica tão surpresa que cai no chão dizendo que acabou, que não tem mais jeito. Depois de um tempo, eles aparecem tomando chá. A gênia diz que quer falar com ele sobre algo. Kunon acha que deve ser sobre um jantar para comemorar a formatura dele e comenta que ela também está convidada. Mas ela diz que não é isso. Apesar de a formatura ser um bom momento para contar a verdade, ela pergunta se ele está mentalmente preparado, porque vai contar algo bem chocante. O Kunon fica preocupado com isso e toma um gole de chá. Antes de continuar, ele pede para Iko sair, e quando ela vai embora, ele fecha o punho, dizendo que isso é repentino demais, imaginando que a Jenny é uma deusa do céu noturno e que precisa voltar para o mundo dela. A Jenny até gosta da história, mas diz que não é nada disso. A verdade é que ela não tem mais nada para ensinar para ele. Ela confessa que já faz um tempo que não tem mais o que ensinar. Tudo sobre magia elemental que não serve para ataque, ela já ensinou. Agora o Kunon já lida com magia até melhor do que ela. Basta ele aprender uma magia nova para ultrapassar ela de vez. Kunon se levanta, dizendo que isso não é verdade. Ele confessa que sempre gostou dos truques e esquemas que ela usava para ensinar. Mesmo quando ela só tentava ensinar usando magia, a gênia percebe que o Kunon já tinha notado o desespero dela, e isso acaba deixando ela mais tranquila. Kunon diz que a magia dele se expandiu graças aos truques dela, lembrando de quando ela falou sobre Auri e comparou a esfera que ele criou com um globo ocular para ele. Ela deu a ele um propósito de vida, e todos aqueles truques ensinaram para ele a profundidade da magia. Com isso, a Genya pede para ele parar de chamar de truques. Ela diz que se esforçou muito tentando pensar em algo para enganar ele, mas não conseguiu mais inventar nada. Kunon se recusa a acreditar e pergunta se talvez ela esteja indo embora por causa do salário, dizendo que pode pedir para o pai dele pagar mais. Mas a Genya não quer isso. Ela não aguenta continuar recebendo tanto dinheiro sem ter mais nada para ensinar. Mesmo que antes ela aceitasse, agora não dá mais. Ficando de frente para o Kunon, ela diz que ele precisa ser ensinado por um mago melhor do que ela, porque ela não consegue mais ajudar ele a evoluir. Ela chegou até ali enganando ele, mas não consegue continuar assim. Já o Kunon diz que, mesmo que sejam truques, o fato dela ter conseguido pensar em tantos por tanto tempo já é um talento enorme e pede para ela continuar enganando ele, nem que seja com elegância. O Kunon não quer mais ninguém como professor, e enquanto ele fala isso, outros animais aquáticos começam a se aproximar, deixando bem claro que a Genya já não pode mais ensiná-lo. A magia do Kunon já ficou muito acima da dela. Por fim, a gente vê a Genya indo embora. Para ela, não tem dúvida nenhuma de que o Kunon é um gênio que pode virar o Mago Azul. Mesmo sendo um prodígio, ele sempre se esforçou pra caramba, se desafiando e ultrapassando seus próprios limites várias vezes. No fim, ela diz que não pode se dar ao luxo de perder para um aluno porque ainda é cedo demais para isso. Alguns dias se passam e o Kunon descobre que a professora Flaura também pediu demissão e ainda o parabenizou, já que ele concluiu todo o currículo. O Kunon fica chateado por não ter conseguido se despedir dela, mas a Iko diz que ela não quis justamente porque podia acabar chorando. Então o Kunon decide escrever uma carta de agradecimento para ela. A Iko apoia a ideia, mas aproveita para pedir que ele pergunte se na mansão dela tem algum servo entre 18 e 25 anos, que ganhe bem e seja alto e bonito. Quando ouve isso, o Kunon fica triste. Ele pergunta se ela vai abandoná-lo para se casar. Ela pede desculpa, mas confirma que sim. Também diz que agora ele já consegue viver sozinho sem problemas, então ela não é mais necessária. Isso deixa o Kunon ainda mais abatido e ele diz que não vai conseguir. Ele conta pra ela uma história sobre um coelho que morreu por se sentir sozinho. Chateado, ele diz que não vai pedir nada pra Flaura. Já à noite, a família inteira aparece jantando junta. O Kunon conta o que a Flaura disse e que ela recomendou que ele procurasse um mago talentoso para ensiná-lo. Nisso, o Ixio comenta que corre um boato na escola sobre um mago excepcional da corte real, um cara chamado Zeon. A mãe pergunta se ele tá falando do Sr. Zeon Lee Findle. O Ixio confirma e diz que parece que ele é um mago bonito e com uma quantidade absurda de mana. Ao ouvir isso, o pai manda todo mundo parar. Ele diz que é impossível convidar um mago da corte real. O Kunon pergunta se ele tem certeza, já que agora ele sabe que tem o favor do rei. O pai pergunta quem tá colocando essas ideias na cabeça dele, se por acaso foi a Iko. Quando citam o nome dela, a Iko espirra toda confusa. Mas enfim, voltando ao assunto, o pai explica que ser mago da corte real é um cargo oficial dentro do castelo e que, tirando sua majestade e quem recebe ordens diretas dele, ninguém pode mandar nesses magos. O Kunon fica impressionado com isso. O pai também comenta que eles quase nunca saem do castelo real e que o contato com eles é super restrito, basicamente só a família real. Sabendo disso, Kunon entende que vai ser realmente difícil. Mas aí ele tem uma ideia maluca: acompanhar o pai até o castelo real, se perder lá dentro e, por obra do destino, acabar encontrando um mago da corte que aceite ele como aprendiz.
O pai não aceita o plano, achando isso uma baita idiotice. Então o Kunon apela pra mãe, manipulando ela pra ficar do lado dele, e funciona. Ela pede pro pai ao menos considerar essa opção. Sem muita escolha, ele aceita pedir autorização ao rei. No castelo real, uma mulher albina entrega alguns documentos para esse homem. Ele pergunta se é sobre aquela criança, porque se for, é algo nunca visto um aprendiz pedir para ser ensinado por um mago da corte real, mesmo sendo um nobre próximo de sua majestade. A albina comenta que poder e status não significam nada para um mago da corte, mas que a irmãzinha dela, Mirika, é completamente apaixonada por aquele pequeno mago. O homem começa a ler os documentos e, depois de alguns segundos, se levanta da cadeira, dizendo o nome do protagonista com total surpresa. Alguns dias se passam e uma carruagem leva o Kunon e o pai dele, Arson, até o imperador. No caminho, o Arson conta que o imperador escolheu um feiticeiro real para ser o instrutor do Kunon. O Kunon fica se perguntando se foi o pai que armou isso, mas o Arson explica que não fez nada. Os feiticeiros reais se interessaram pelo Kunon por conta própria. Curioso, o Arson pede uma explicação. Aí o Kunon demonstra criando um gato feito inteiramente de água. A criatura surge super detalhada, perfeita mesmo. O Arson fica todo animado, toca no gato e pergunta se ele é 100% água. O Kunon confirma que sim. Vendo o pai fazendo carinho no gato de água, o Kunon começa a desconfiar que o Arson tem uma queda por felinos. Ele sugere arrumar um gato de verdade, mas o Arson reclama que um gato fofo ia atrapalhar o trabalho dele. O Kunon insiste. Então o Arson argumenta que um gato só traria problemas para o filho cego. O Kunon lembra que agora ele enxerga perfeitamente graças à magia de água. Aí o Arson finalmente solta o verdadeiro motivo. A esposa dele prefere cachorro. O Kunon sugere um meio termo, deixar o gato do lado de fora. O Arson pensa um pouco e decide que talvez dê pra tentar. Eles chegam ao Palácio Imperial, onde a princesa Lucrécia os recebe. O Kunon cumprimenta ela todo de boa, o que faz o Arson lembrar que ele precisa ser mais formal. O Kunon percebe que ela provavelmente vai virar a cunhada dele no futuro, então se apresenta de novo, dessa vez com mais respeito. A Lucrécia sorri, achando que o Kunon parece tão incrível quanto a América tinha descrito. Aí ela nota o gato de água nos braços do Arson. O Arson coloca o gato no chão, mas o Kunon desfaz a magia e ele some. A Lucrécia fica surpresa ao descobrir que o gato era mágico. Já o Arson fica com cara de coração partido. E isso faz a Lucrécia repensar o quão absurdas são as habilidades do Kunon. Ela avisa que vai escoltar o Kunon até a Torre Negra. O Arson pergunta como o Kunon vai voltar para casa depois. O Kunon diz que dá conta sozinho, então o Arson promete mandar uma carruagem depois. O Kunon ainda comenta que pretende sair no encontro com a América mais tarde, o que deixa os dois surpresos. A Lucrécia guia o Kunon pelos corredores do palácio e avisa para ele prestar atenção, porque vai falar algo importante. O Kunon já acha que vem algum segredo mágico ultra proibido e fica todo empolgado. Só que a Lucrécia explica que não dá para falar de magia complicada enquanto anda, então começa a contar sobre a história política da família real. Ela lembra que o reino tem 7 príncipes e 10 princesas. Normalmente o primeiro príncipe vira imperador, mas nesse país todos os irmãos podem disputar o trono. O Kunon comenta que mesmo assim é difícil tirar o primeiro príncipe do lugar. A Lucrécia concorda e revela que ela mesma abriu mão de qualquer direito ao trono para seguir carreira como feiticeira profissional. Enquanto andam, eles passam por uma torre estranha. No instante em que o Kunon vê a torre, ele para completamente, tomado por uma sensação absurda de mana vindo de lá de dentro. A Lucrécia continua andando sem perceber. Quando se vira para falar das preocupações da América, leva um susto ao ver o Kunon alcançando ela usando patins de gelo que ele criou na hora. Os patins deslizam lisinhos pelo chão de pedra. Impressionada demais com aquilo, a Lucrécia esquece totalmente o que ia dizer e pede pro Kunon ensinar ela a fazer patins mágicos também. Enquanto prepara a explicação, ela ainda consegue dar um aviso. É melhor ele não se envolver com nenhuma facção da realeza para não entrar em briga de poder. Depois disso, a Lucrécia foca 100% em aprender a técnica. Após um tempo treinando, ela pega o jeito e começa a andar cada vez mais rápido. A coisa sai do controle, e os funcionários do palácio começam a ficar preocupados com a segurança dela. Desesperados, eles chamam um cavaleiro chamado Dario, que consegue interceptar e parar a Lucrécia antes que algo pior aconteça. Depois de segurar os dois, o Dario dá uma baita bronca. Tanto o Kunon quanto a Lucrécia abaixam a cabeça e admitem que erraram. Em outro lugar, o Arson fica sabendo da confusão. Ele pergunta a um guarda o que aconteceu e quase cospe o chá quando descobre que o Kunon estava usando os corredores do palácio como pista de patinação. Mais tarde, o Kunon entra nos aposentos do Lord Londimond e cumprimenta o grande feiticeiro real. O cumprimento sai meio travado, porque ele sente uma pressão absurda vinda do cara. O Londimond fica curioso com o emblema de água do Kunon e vai olhar de perto a marca mágica no ombro dele. Aí ele percebe que o emblema tem 2 estrelas, o que deixa o Kunon bem confuso.
O Londimonde então explica como funciona o sistema de classificação. Todo mago consegue usar um dos 7 elementos: fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e corrupção. O nível do mago vai de 1 a 5 estrelas. Quando entende isso, o Kunon fica meio decepcionado, porque comparado aos feiticeiros reais, ele tá só no segundo nível mais fraco. A Lucrécia comenta que ela é uma maga de vento de 2 estrelas, o que ajuda o Kunon a sacar que o Londimonde deve estar num nível bem mais alto. O feiticeiro real pergunta como o Kunon chegou nessa conclusão, e ele explica que foi pela pressão mágica gigantesca que o Londimonde emana. O Kunon acha que ele deve ser 3 estrelas, mas descobre que na real ele é um mago raríssimo de 4 estrelas. O Londimonde percebe que o Kunon não parece impressionado. O Kunon explica que ainda não entende direito que essas diferenças mudam na prática. Ele pergunta se o rank limita os tipos de técnicas que um feiticeiro pode aprender. O Londimonde esclarece que o rank só define a quantidade total de mana, não a variedade nem a complexidade das magias que a pessoa pode dominar. Depois disso, ele pergunta se o Kunon tá pronto para se dedicar a estudar magia avançada e fica todo empolgado com os treinos que vem por aí. Ele leva o Kunon para um campo de treinamento aberto, onde todos os magos reais estão reunidos. O Londimonde pede para ele mostrar suas habilidades impressionantes. A Lucrécia, quase se segurando de tanta empolgação, diz para todo mundo que o Kunon faz jus à fama que tem. Enquanto o Londimonde sente uma pontinha de inveja, os outros magos reais também ficam super interessados. O Kunon percebe que isso é basicamente uma prova de entrada. O Londimonde chama o colega dele, Victor. O mago real usa uma magia de água e cria dezenas de esferas perfeitamente redondas que flutuam formando um padrão bem elaborado. Enquanto o Kunon observa tudo maravilhado, o Londimonde lança o desafio. Quer ver se o Kunon consegue roubar o controle das esferas do Victor. Isso faz o Kunon lembrar de uma lição da Flora, que explicou que magos de água não só criam água, mas também conseguem manipular a água que já existe ou que foi criada por outro mago. Mesmo assim, ele fica nervoso de tentar controlar uma água que já está sendo manipulada. Ele se concentra e ativa sua magia de manipulação de água, tentando tomar o controle das esferas do Victor. O mago real experiente resiste na hora, virando uma verdadeira disputa de vontades. Mesmo assim, o Kunon não desiste. Depois de forçar tudo que consegue, o Kunon acaba capturando exatamente 2 esferas antes do Londimonde mandar parar. O Kunon fica chocado e frustrado por ter conseguido só 2 em meio a tantas. Isso faz ele perceber o quão absurdo é o poder de um feiticeiro real. Mas, para surpresa dele, o Londimonde fica bem impressionado. O Victor também admite que não achava que o Kunon conseguiria roubar nenhuma esfera sequer. Ele pede permissão para aceitar o Kunon como aluno pessoal, mas na mesma hora todos os outros magos reais começam a gritar, reclamando e disputando a vaga. A Lucrécia lembra o Victor que ele terminou um relacionamento recentemente, usando isso como prova de que ele tem péssimo julgamento. Ela diz que alguém tão perdido na vida pessoal não tem moral nenhuma para ensinar um aluno tão talentoso. Enquanto os magos reais discutem com tudo, o Londimonde elogia o Kunon. O Kunon pergunta se ele passou na prova, mas o Londimonde diz que quer ver mais diversão antes de decidir. Pouco depois, o feiticeiro real tá pulando todo animado num tipo de trampolim de água criado com as técnicas inovadoras do Kunon. Vendo o líder dele se divertindo, os outros magos reais morrendo de inveja também começam a pedir a vez. O Londimonde ignora os pedidos deles e pede pro Kunon explicar os detalhes técnicos. O Kunon explica que construiu o trampolim usando um tipo modificado de água elástica, que mantém a estrutura firme, mas continua flexível. Na hora, a Lucrécia já fica pensando se daria para criar um colchão confortável usando o mesmo princípio. Depois de um tempo, Londimonde manda parar, e o Kunon comenta que daria para criar uma versão mais forte, capaz de lançar alguém até o 2º andar. Todo mundo se surpreende, e os magos reais ficam animadíssimos para ver isso com os próprios olhos. Só que o Kunon recusa, dizendo que já precisa sair porque tem planos de visitar a América. A Lucrécia então pergunta rápido se pelo menos ele pode criar alguns animais de água. Ela também fica curiosa se ele conseguiria criar humanos artificiais realistas. O Kunon concorda com a cabeça e, em segundos, cria uma réplica perfeita de uma criada em tamanho real, com traços tão detalhados que deixam todo mundo chocado. Como a criada é feita totalmente de água, os magos reais começam a se perguntar se ela conseguiria fazer movimentos fisicamente impossíveis. O Kunon admite que a primeira vez que fez um de seus bonecos de água voar não foi nada agradável. Mesmo assim, os magos insistem, cheios de curiosidade. Então ele faz o boneco da criada levitar e sai voando suavemente pelos corredores. Enquanto o boneco flutua de forma estranha, parecendo um fantasma parado no ar, os funcionários do palácio que não fazem ideia do que está acontecendo ficam morrendo de medo. Pouco tempo depois, os oficiais descobrem quem causou aquilo, e dão uma baita bronca nos responsáveis. Depois dessa segunda confusão, os magos reais começam imediatamente a jogar a culpa uns nos outros por terem pressionado o Kunon. Já o Kunon se sente realmente mal por ter causado problemas sérios 2 vezes.
O Londimonde manda ele parar de se culpar e diz para ele mostrar técnicas ainda mais inovadoras da próxima vez. Aí vem a boa notícia. O Kunon foi oficialmente aceito na Academia Real de Magos. O Kunon comemora todo feliz, mas logo começa a se preocupar achando que entrar lá pode obrigar ele a se alinhar com alguma facção da realeza. A Lucrécia tranquiliza ele, explicando que os magos reais seguem uma neutralidade política rígida, então ele pode focar só em aprender magia avançada. Depois disso, o Londimonde pergunta se o Kunon tem algum objetivo final que motive ele a estudar magia. O Kunon explica que quer desenvolver a habilidade de criar olhos artificiais totalmente funcionais usando magia da água. Todos os magos presentes percebem na hora o quão ambicioso e difícil esse objetivo é. Mais tarde, o clima de comemoração do Kunon cai por terra quando o pai dele dá uma bronca pesada por ele ter causado tanto caos no palácio. A Lucrécia tenta defender o Kunon, dizendo que a ideia do boneco voador foi dos magos reais, mas o Arson continua culpando o filho, já que foi ele quem executou as magias problemáticas. Ouvindo a raiva justa do pai, o Kunon admite que agiu de forma irresponsável e pede desculpa de coração. Depois disso, ele se despede do Arson, que volta para casa. Como o Kunon fica no palácio, a Lucrécia lembra de repente que ele tem um encontro marcado com a América em breve. O Kunon se assusta, percebendo que perdeu totalmente a noção do tempo. Como ele já tá atrasado, a Lucrécia se oferece para levar ele rapidinho usando magia do vento. Os dois sobem numa bolha gigante de água que o Kunon cria. A Lucrécia levanta eles bem alto e sai voando numa velocidade absurda. Eles chegam em pouquíssimo tempo. O problema é que a Lucrécia erra completamente a aterrissagem e manda os dois despencarem em um mergulho quase vertical. Por sorte, a bolha de água do Kunon amortece a maior parte do impacto e evita que os dois se esborrachem no chão. Pouco depois da aterrissagem desastrosa, Mudario encontra os dois estirados no chão, e logo percebe que eles aprontaram mais uma loucura. Enquanto isso, na residência dela, América tá super nervosa pensando em qual roupa seria melhor pro encontro com o Kunon. Vendo a patroa toda agitada, a criada pessoal dela não consegue deixar de se perguntar que tipo de garoto incrível esse Kunon deve ser para fazer o coração da sua senhora bater tão acelerado assim. Enquanto isso, Mérica anda de um lado para o outro em seus aposentos privados, completamente tomada pela ansiedade por causa do encontro que teria com Kunon. Pouco depois, os servos da casa avisam a sua criada pessoal que Kunon já chegou ao castelo. A criada corre na hora para contar a novidade. Merica sai correndo para encontrá-lo sem dizer uma palavra. Já fora dos muros do castelo, Kunon a cumprimenta com uma reverência educada e comenta que o céu daquela noite estava especialmente bonito para um encontro. Em seguida, ele se oferece para acompanhá-la até a carruagem. Merica, toda tímida, aceita a mão estendida dele. Depois de algum tempo de viagem, eles chegam a um restaurante elegante e jantam juntos. Quando a comida é servida, Kunon propõe um brinde à sua noiva. Observando o jeito sempre cavalheiro dele, a criada de Merica finalmente entende por que sua jovem senhora é tão apaixonada por ele. Merica pergunta sobre a experiência de Kunon na Torre Negra, e ele conta que todos os magos reais acharam que ele se encaixava perfeitamente nos padrões deles. Ele passou no exame de admissão com ótimos resultados e agora espera que algum mestre real adequado o aceite como aprendiz em breve. Enquanto continua contando a história, Kunon solta elogios pequenos e inteligentes para Merica. Eles surgem de forma natural, fazendo com que ela nunca se sinta deixada de lado na conversa. A criada de Merica acha o jeito dele conversar um pouco diferente, mas fica sinceramente feliz em ver o quanto sua senhora gosta dele. De repente, Kunon para com as brincadeiras leves e fica sério. Ele pede desculpas à Merica por só poder oferecer um jantar simples, mas declara com muita paixão que quando eles se casarem, ele vai fazer questão de passar todos os dias ao lado dela como prova concreta do seu amor e devoção. A declaração é tão intensa que até a criada, já experiente, fica sem jeito. Merica escuta tudo encantada, já imaginando ansiosa o futuro dos dois juntos. Apesar de manter a postura elegante no restaurante, quando volta para casa ela dá um verdadeiro ataque de alegria, toda empolgada, longe de olhares curiosos. Alguns dias depois, Kunon está escrevendo uma carta importante quando Iko chama para fora. Ao sair, ele usa magia de água para ajudar ela a lavar os lençóis da casa com mais facilidade. Iko fica feliz em ajudar no trabalho, mas Kunon lembra que tinha interrompido algo importante. Mesmo assim, Iko age como se tivesse feito um favor, tirando ele daquele quarto abafado. Ela diz que Kunon precisa passar mais tempo ao ar livre para crescer forte e saudável, o que deixa ele meio encabulado por causa da baixa estatura. Tentando animá-lo, Iko diz com carinho que gosta do mestre dela, independentemente da altura. Kunon sorri e quase retribui o elogio, mas se segura a tempo para não elogiar uma garota que não é sua noiva. Logo depois, eles terminam toda a lavagem. Kunon pergunta se Iko recebeu alguma carta para ele, mas ela balança a cabeça, dizendo que não. Kunon percebe que a Academia Real ainda não decidiu quem será o mestre dele. Enquanto isso, na Torre Negra, Vitor chama por um mestre do lado de fora de um quarto. Como não recebe resposta, entra sem permissão.
Ele chama o professor Sion, que fica claramente irritado por ter sido acordado. Victor explica que o grão-mestre está chamando especificamente por ele. Ao ouvir que o chefe dos magos pediu sua presença pessoalmente, Sion se acalma e leva a situação a sério. Alguns dias depois, Kunon conta todo animado para Iko que finalmente recebeu um mestre. Ela pergunta quem foi escolhido, e Kunon explica que ficou sob os cuidados de um famoso feiticeiro chamado Sion Fishhole. Ao ouvir o nome de Sion, os olhos de Iko brilham de empolgação. Kunon acha que é uma oportunidade incrível, mas Iko já começa a imaginar Sion como seu próximo possível marido. Surpreso, Kunon se pergunta como ela sequer conhece esse homem. Iko explica toda animada que Sion é extremamente bonito e muito popular entre garotas da idade dela. Depois ela pede que Kunon fale bem dela pra ele, o que deixa Kunon morrendo de ciúme só de pensar em apresentá-la a outro homem. Infelizmente pra ele, Iko ignora completamente as preocupações dele e vai se preparar para conhecer o homem dos sonhos. Enquanto isso, na residência de Merica, Lucrecia pede permissão para se afastar da Torre Negra por um tempo. Merica concorda, usando como desculpa a necessidade de proteção, e Lucrecia parte com ela. Enquanto caminham pelas ruas, a conversa de Lucrecia acaba indo para Kunon. Ela se mostra incomodada por Sion ter virado o mestre dele, mesmo sem ter aparecido no exame de admissão. De repente, eles encontram duas das irmãs da Merica, Avril e Lidália. Quando a Merica as cumprimenta educadamente, as duas começam a zombar dela, como se ela tivesse dado uma sorte absurda por estar noiva de um feiticeiro tão talentoso. A Lucrecia entra na conversa de forma bem ríspida, e lembra que isso não é da conta delas. As duas ficam furiosas com a resposta. Lucrecia pede que elas saiam da frente, e depois de um tempo, as garotas acabam cedendo. Depois de ir embora, Lucrecia consola a Merica, que agradece de coração. Quando a Merica se sente melhor, a Lucrecia volta a ficar fervendo de raiva por causa da sorte do Sion. Pouco depois, Merica vai até onde o Sion a espera, dentro de uma carruagem. De volta à mansão do Kunon, ele está relaxando no quintal. Quando a carruagem da Merica chega, Kunon vai recebê-la, e ela pergunta se conseguiu surpreendê-lo. Ele responde que a presença dela sempre é bem-vinda. Kunon começa a falar todo animado sobre como está feliz em vê-la, mas o Sion corta o falatório ao sair da carruagem. Sentindo a aura mágica opressiva do seu mestre, Kunon fica sério na hora e se cala. Enquanto o Sion fica ali intimidante, o coração da Iko dispara enquanto ela tenta manter uma postura digna. Kunon percebe o quão denso é o mana do Sion e conclui que ele pode ser ainda mais forte que Londimonde. Vendo Kunon completamente quieto, a Merica se pergunta se ele está bem. Na verdade, Kunon só está admirando o poder mágico do Sion, todo empolgado. Quando percebe que todo mundo está olhando para ele, Kunon pede desculpas e se apresenta direito ao Sion. Ele pergunta se pode chamá-lo de Professor Mel por causa da densidade do mana dele, mas o Sion recusa friamente. Diz para ele usar o nome verdadeiro, como uma pessoa normal faria. Sion também revela que só está ali porque foi forçado a se tornar mestre dele. Kunon percebe que o Sion deve dever um favor enorme ao grande feiticeiro. Kunon fica surpreso que Londimonde tenha mandado o feiticeiro mais forte da academia até ele, mas o Sion se ofende com o apelido. Quando o clima começa a ficar pesado, Dario sai da carruagem para acalmar a situação. Kunon agradece ao Dario por manter a Merica em segurança. Depois, volta a atenção ao Sion e comenta em voz alta se ele é tão bonito quanto dizem os rumores. Sion acha isso óbvio, mas Kunon explica que só queria confirmar, já que não pode ver. Ao ouvir isso, Sion acha que o garoto está tirando o sarro dele. Kunon nega, e então Sion começa a se perguntar o que realmente se passa na cabeça dele. Depois de um tempo, todos se sentam em volta de uma mesa no quintal. Kunon agradece a Merica por ter trazido o Sion, mas ela confessa que só fugiu para poder vê-lo. Kunon volta a flertar com a Merica, mas o Sion interrompe e diz que é falta de educação ser tão ousado na frente do próprio mestre. Em seguida, ele pede para ter uma conversa séria sobre magia, fazendo Dario perceber que o Sion vai arrumar confusão. Primeiro, Sion pergunta se Kunon sabe algo sobre feitiços compostos. Kunon explica que feitiços normais são lançados usando moldes circulares de mana. Para criar um feitiço composto, o mago precisa sobrepor vários círculos mágicos. Sion concorda com a cabeça e pergunta quantas camadas o Kunon já conseguiu criar. Kunon responde meio sem graça que só consegue fazer feitiços compostos de 32 camadas, achando que isso é muito pouco. Só que o Sion se surpreende, pois não esperava que ele fosse tão competente. Então revela que consegue criar feitiços com mais de 50 camadas, deixando Kunon completamente impressionado. Sion pergunta como ele conseguiu superar o primeiro obstáculo das 10 camadas, e Kunon explica que modificou os feitiços por conta própria. Ao ouvir isso, Sion se pergunta como uma criança pode ser talentosa a ponto de mexer em magias tão complexas. Ele se lembra da última conversa que teve com Victor, que estava morrendo de inveja por Kunon estar se tornando aluno do Sion. A Lucrecia também tinha confrontado ele cheia de raiva, mas Sion não ligou, já que só estava seguindo as ordens de Londimonde.
Agora, vendo o Kunon pessoalmente, ele finalmente entende por que todos os mestres da Torre Negra estavam tão interessados nesse garoto. Em vez de continuar zombando dele, Sion pede sinceramente que Kunon demonstre suas habilidades. O Kunon pede pro Sion mostrar primeiro o feitiço de 50 camadas, mas o Sion diz que isso ainda tá muito além do alcance dele. Em vez disso, manda o garoto mostrar o melhor que consegue fazer e implorar pela orientação dele. A America acha que não tem a menor chance do noivo dela se rebaixar a esse ponto. Só que, um segundo depois, o Kunon faz exatamente isso e começa a implorar todo empolgado pro Sion guiá-lo. Ele puxa o saco do mestre sem a menor vergonha, enchendo ele de elogios, achando que vale totalmente a pena se isso fizer ele evoluir na magia. No fim, o Sion fica desconfortável com tanta bajulação sem vergonha e manda ele calar a boca. Mesmo assim, acaba cedendo aos elogios e decide mostrar do que é capaz. O Sion cria uma muralha de terra absurdamente resistente com magia e desafia o Kunon a quebrá-la como primeiro teste. O Kunon fica se perguntando como vai destruir uma parede tão dura, então o Sion manda ele criar primeiro uma cama de água enquanto ele observa. O Kunon cria uma cama macia que prende o Sion imediatamente naquela suavidade confortável. Depois de ficar deitado ali por alguns minutos, o Sion curte tanto conforto que acaba pegando no sono. Enquanto isso, o Kunon encosta na muralha de terra para procurar alguma fraqueza na estrutura. Ele percebe o quão resistente a construção do Sion é. Depois de se concentrar, ele entende que o Sion criou a muralha, sobrepondo mais de 40 círculos mágicos defensivos. O Kunon vai até a America, se senta e começa a tomar um chá com ela. Ele pede para ela esperar com calma o Sion acordar, já que tem certeza de que consegue destruir a muralha num instante assim que isso acontecer. Depois de um tempo, o Sion acorda e percebe que perdeu tempo demais. O Kunon avisa que ele dormiu nada menos que 2 horas inteiras. Então o Sion se levanta para conferir o progresso do Kunon. Vendo que a muralha ainda está intacta, ele acha que o Kunon desistiu. Mas o Kunon pede permissão para destruir a parede agora e o Sion concorda. Logo depois, o Kunon usa o mesmo feitiço de água que ele tinha usado para lavar as roupas da Iko, envolvendo a muralha de terra com bolhas de limpeza. O Kunon explica que, apesar de a muralha ser resistente, ela é feita de um material parecido com terra, que fica frágil depois de absorver água suficiente. O Sion estranha ele ter usado um feitiço de lavagem, então o Kunon explica que é simplesmente mais fácil de limpar depois. O Sion aprova o método do Kunon. Ele comenta que, apesar de o Kunon ser especializado em outros tipos de magia de água, escolheu a técnica perfeita para essa situação. O Kunon acha que finalmente é digno de ser aluno do Sion, mas o Sion avisa para ele não se empolgar demais. No fim das contas, ele aceita formalmente o Kunon como seu aluno. O Kunon fica radiante de alegria e começa a comemorar com a America, mas o Sion lembra ele de prestar atenção. Ele diz que vai ensinar 1 milhão de feitiços novos pro Kunon e fazê-lo ajudar nas pesquisas dele, o que vai permitir que ele suba muito rápido como feiticeiro profissional. Porém, ele aponta que isso vai deixar a America para trás, já que o status do Kunon logo vai superar o dela de forma absurda. Então ele pergunta a America o que ela pretende fazer. A princesa fica pensativa, sabendo que o Sion tem razão, se perguntando se algum dia vai ser digna de ser a esposa do Kunon. Felizmente, o Kunon interfere e pede pro Sion parar de implicar com a noiva dele. Ele diz que o Sion adora provocar garotas porque é todo desajeitado perto delas, acertando bem num ponto sensível. E ainda completa dizendo que o Sion é o tipo de homem que perde a garota que ama porque é tímido demais para admitir o que sente, o que finalmente faz o Sion tirar a atenção da America. Mais tarde naquela noite, a America fica acordada no quarto dela, decidida a agir pelo bem do futuro que quer ter com o Kunon. No dia seguinte, Sion volta para casa do Kunon com aquele sorrisinho convencido. Kunon recebe o mestre todo feliz, cheio de respeito. Sion já avisa que não vai pegar leve nas aulas, mas Kunon garante que o corpo dele está preparado. Só que algumas horas depois, Kunon já virou praticamente uma copiadora humana, fazendo cópia atrás de cópia de técnicas mágicas. Ele pergunta pro Sion se ele parou de amar ele, mas Sion responde na lata que nunca amou. Em seguida, explica que aqueles documentos são segredos de estado, então ninguém mais pode ver. Depois de mandar todo mundo sair, Sion, todo sem graça, pede pro Kunon fazer um colchão de água em forma de bolha para ele dormir. Enquanto Sion dorme tranquilão, o protagonista volta ao trabalho. Enquanto isso, Iko se oferece para preparar chá para America e, em troca, America pede ajuda no treino de espada. America explica que começou a treinar recentemente, então precisa de alguém para praticar junto. Antes de sair para treinar com Dario, ela ainda avisa Iko para manter isso em segredo do Kunon. Durante o treino, Dario consegue fazer a espada da America voar da mão dela. Mesmo assim, ela pega a espada na hora e continua, determinada a melhorar e se tornar uma companheira à altura do Kunon. De volta ao quarto do Kunon, ele encontra um diagrama estranho no meio dos papéis do Sion. Enquanto tenta entender o que aquilo significa, Sion acorda e pergunta se ele já terminou. Kunon responde que ainda nem chegou na metade, e Sion tira sarro dele por ser lento.
Kunon não aceita a provocação e diz que a letra do Sion é impossível de ler. Parece que ele mergulhou uma minhoca na tinta e saiu escrevendo. Sion nem liga e não assume a culpa. Então Kunon ameaça começar a cobrar pelo serviço. No fim das contas, Sion lembra que copiar textos mágicos também faz parte do treinamento. Ele explica que, se Kunon só lesse feitiços em livros limpos, nunca ia absorver tudo direito como analisando e escrevendo com as próprias mãos. Kunon admite que ele tem razão, reconhece a sabedoria do mestre e agradece. Depois disso, Sion se prepara para ir até a Torre Negra. Kunon aproveita e pergunta sobre o diagrama estranho. Sion pensa um pouco e diz que vai explicar tudo na próxima aula. Como a próxima lição vai ser na Torre Negra, Kunon fica animado porque vai poder ver a América de novo, mas Sion logo corta o clima e manda ele manter o foco. Alguns dias depois, Kunon vai até a torre para a próxima aula. Assim que chega, vários magos da realeza cercam ele, mas Sion aparece todo cheio de moral para impor autoridade. Ele lembra todo mundo que Kunon é aluno dele e leva o garoto para uma sala específica. Os outros magos tentam impedir, mas Sion manda Kunon apagar todo mundo usando os colchões de água. Depois que todo mundo dorme, eles entram para começar a aula de magia. Enquanto caminham, Sion pergunta se Kunon sabe o que são ferramentas mágicas. Kunon responde que são objetos que funcionam usando o poder de um mago. Sion concorda e acrescenta que quem cria essas ferramentas é chamado de engenheiro mágico. Mais à frente, eles entram no quarto do Sion, onde Kunon encontra uma pilha enorme de anotações do mestre. Ele pega algumas e se apaixona na hora pela quantidade absurda de conhecimento mágico ali. Kunon pede permissão para morar no quarto, mas Sion diz que ele já pode usar tudo mesmo. Então Sion pega uma caixa e entrega para o Kunon, explicando que está trabalhando numa ferramenta mágica capaz de preparar uma refeição pronta sem a pessoa sair do quarto. Ele conta que apesar de ser bom em criar formas grandes com magia de terra, os detalhes mais delicados são difíceis de acertar. Kunon pensa que talvez consiga fazer as partes mais suaves com magia de água, e Sion admite que já estava pensando exatamente nisso. Ele diz que logo eles vão trabalhar juntos nos protótipos. Do nada, Londimond invade o quarto para ver o Kunon. Kunon devolve o cumprimento do grão-mestre com todo respeito e Lond pergunta se ele quer conversar sobre magia durante o almoço. Infelizmente para ele, Sion é um mestre bem ciumento, então manda o Kunon colocar o cara para dormir com um colchão de água. Um tempo depois, Kunon vai até a cafeteria para almoçar. Enquanto come um sanduíche, Victor pergunta se ele não quer trocar de mestre. Kunon explica que, apesar do Sion fazer ele trabalhar mais que um escravo, ainda assim é um mestre excelente. Os outros magos ficam meio irritados, e Kunon ainda completa dizendo que a magia de água dele combina perfeitamente com a magia de terra do Sion. Ele tenta elogiar ainda mais o mestre, mas o Sion corta ele antes que acabe virando inimigo de todos os magos da realeza. Mesmo assim, Kunon acha que ele só é tímido. No fim, Sion explica que Kunon está colocando a segurança do próprio mestre em risco ao provocar o ciúme dos outros professores. Depois disso, Kunon vira para Lucrécia e pergunta da América. Lucrécia explica que a América está na cerimônia de orientação dos alunos mais avançados, então não pode ver ele agora. Kunon percebe que a América já subiu de nível nos estudos. Londimond pergunta quais são os planos dele para o futuro, e Kunon começa a pensar em fazer a prova de formatura. Lond esclarece que estava falando da escola de magia onde todos os nobres feiticeiros estudam. Ele diz que essa escola oferece ótimas oportunidades e que Kunon precisa pensar com calma. Kunon concorda e começa a refletir se continua na academia normal ou se muda para lá. 2 anos depois de muito treino pesado, Kunon encara o Sion no exame de admissão. Ele cria um círculo mágico usando água. Sion responde criando estacas de terra e lança tudo para atacar. Kunon rebate usando um feitiço composto de 55 camadas, juntando várias camadas de magia de bolha e criando um tsunami que varre todas as estacas de terra. Depois de defender com sucesso, Sion sorri e parabeniza ele por ter passado. Depois disso, todo mundo vai para a mansão almoçar. América prepara waffles usando a nova ferramenta mágica do Sion e fica impressionada com quanto aquilo é prático. Kunon explica que a ferramenta mais recente do Sion foi um sucesso total, mas todo o lucro vai direto para o mestre. Ele se pergunta por que o Sion ainda se recusa a pagar ele, e o Sion age como se tivesse feito um favor enorme. Aí Aiko se oferece para cuidar das finanças do Kunon como uma criada amorosa, e Kunon comenta que a vida dele está começando a parecer a de um ator quebrado. Aiko pergunta se ele vai abandonar ela quando ficar famoso, e ele promete, bem sem vergonha, que vai casar com ela um dia. Aiko na hora percebe que a promessa foi totalmente falsa. A América cai na risada vendo a intimidade dos dois. Depois do almoço, a América pergunta quantos projetos o Kunon já fez com o Sion. Kunon explica que eles já criaram 7 ferramentas mágicas, escreveram 5 artigos de pesquisa e ainda montaram um manual sobre experimentos mágicos. Aí Kunon revela que eles estão trabalhando em mais uma ferramenta, mas o Sion diz que de agora em diante ele vai cuidar de tudo sozinho.
Kunon lembra que ainda falta terminar a caixa de insetos mágicos, mas o Sion continua firme. Ele diz que o Kunon tá prestes a fazer 12 anos, então já tá na hora de tentar entrar na escola real de magia. Quando ouve isso, Kunon fica em silêncio e depois diz que não quer ir. Sion pergunta o motivo, e Kunon responde que já consegue aprender a melhor magia com o mestre querido dele. Mas Sion lembra que eles já concluíram quase todos os projetos. Kunon se pergunta se ele vai ser abandonado depois de ter feito todo o trabalho pesado, mas Sion explica que não pode ensinar como evoluir a magia de água, já que ele é mago de terra. Ele também diz que na escola de magia pode existir um mestre absurdamente talentoso em magia de água, então Kunon não deveria se limitar a ter só um mestre para sempre. Enquanto Sion lista todas as vantagens, Kunon fica quieto. Ele tenta reclamar, mas sabe que o mestre tá certo. Vendo ele sofrendo, a América corre para confortar o Kunon. Ela apoia ele e diz que vai fazer de tudo para se tornar uma mulher digna de ser esposa dele. Com o apoio da América, Kunon finalmente sorri e aceita o conselho do Sion. Depois de decidir, ele pergunta onde fica a escola de magia. Quando Sion diz que fica a 100 milhas da casa dele, Kunon quase muda de ideia. Mas, por sorte, o mestre expulsa ele dali antes que ele possa se arrepender. Depois disso, Sion se prepara para voltar para a torre, e Kunon pergunta como ele deveria se preparar para a viagem. Ele pensa se devia levar um monte de roupas extras e roupa de cama, mas Sion acha que tem algo muito mais útil. Kunon se pergunta se ele tá falando do ótimo senso de humor dele, mas Sion suspira e explica que na verdade tá falando do nobre objetivo de criar um novo par de olhos. Com esse último conselho, ele vai embora, deixando Kunon cheio de motivação de novo. Nosso protagonista corre pro quarto e já pega a caneta na hora, se perguntando como conseguiu esquecer o principal motivo de ter começado a aprender magia. Ele pega uma folha de papel e começa a escrever, lembrando de tudo que aprendeu sem usar os olhos. Em algum momento, ele se acostumou tanto a viver cego que acabou esquecendo o desejo original de criar um par de olhos. Dessa vez, ele sente que está decidido a levar esse objetivo até o fim. Enquanto isso, na carruagem, Marika cai no choro porque não quer deixar Kunon ir. Sion zoa ela por agir toda durona, então ela dá um chute nele. Depois disso, Marika começa a pensar no objetivo de Kunon de criar olhos. Se ele conseguir, ela acredita que ele vai ganhar tanto prestígio que ela vai acabar ficando para trás como uma esposa medíocre. Pensando melhor, ela percebe que não se importaria se Kunon continuasse cego para sempre. Marika confessa essas inseguranças pro Dario, admitindo que é horrível por pensar assim. Sion se intromete sem vergonha nenhuma e concorda, então ela cala ele com outro chute. Dario também se cansa das piadinhas do Sion e manda ele maneirar. Depois ele se volta para Marika e diz que ela não é uma pessoa ruim por ter desejos egoístas, mas avisa que ela não pode se deixar levar por eles nem se sacrificar completamente por outra pessoa. Em vez disso, ele acha que eles deveriam encontrar um meio termo, algo que deixe tanto ela quanto Kunon satisfeitos. Ele garante que com todo o treinamento que ela fez vai ficar tudo bem e Marika recupera a confiança. Vendo isso, Sion acha que Dario pega leve demais com a Marika. Já Dario acredita que Sion é duro demais com Kunon. Então Sion lembra de todas as teorias mágicas complexas que ensinou ao Kunon. Dario rebate dizendo que nenhum desses feitiços cria olhos novos, e Sion admite que também não sabe como fazer isso. Mesmo assim, ele acredita que Kunon construiu uma nova base mágica por conta própria e confia que seu aluno pode alcançar o impossível. Alguns dias depois, Kunon faz vários experimentos para criar olhos novos. Ele cria bolhas de água refletivas que funcionam como espelhos, e multiplica essas bolhas aos milhares. Apesar de saber que os olhos de outras criaturas funcionam de forma parecida com essas bolhas, ele sente que aquilo não serve para ele. Então tenta muitas outras variações de magia de bolhas e magia de reflexão para ver se algo funciona. Depois de horas de trabalho pesado, ele desaba no chão sem nada além de resultados fracassados. Exausto, ele decide relaxar indo para uma boa sauna quente. Ele convida o irmão mais velho, Seirus, para ir junto. Seirus pede pro pai deles também relaxar com eles. Mesmo sendo tarde, os dois aceitam numa boa. Arson vai além e convida a mãe do Kunon também, então todo mundo passa um tempo incrível em família. Vendo que Kunon tá cansado a ponto de querer ir pra sauna, Seirus se pergunta que tipo de experimento brutal ele estava fazendo. Nosso protagonista explica que estava tentando o experimento mais importante da vida dele e todo mundo entende que ele tá falando dos olhos. Arson pergunta se ele fez algum progresso, mas Kunon admite que ainda tá longe. Mesmo assim, Seirus dá um tapinha no ombro dele e oferece todo o apoio. Arson faz o mesmo. No dia seguinte, enquanto Kunon almoça, ele se sente grato por todos os amigos e familiares que o apoiam. Querendo ver de novo todos aqueles rostos queridos, ele continua aprendendo tanto na Torre Negra quanto em casa. Um dia, ele cria um espelho de água como núcleo, e depois o reveste com areia fina capaz de detectar mudanças no ambiente do espelho. Com o retorno sensorial dessa areia, Kunon direciona as informações do espelho de água direto para a mente dele. Dessa vez, com um modelo funcional, ele abre os olhos e consegue ver o mundo pela primeira vez na vida. Percebendo que realizou o objetivo da vida dele,
Kunon se enche de alegria e chora de felicidade. Ele caminha até a janela para contemplar o mundo lá fora. Porém, ele percebe algo estranho no reflexo do vidro, então se vira para olhar. Atrás dele, Kunon se depara com uma criatura gigantesca, com um casco que se ergue sobre ele como um gigante pré-histórico. Ele decide deixar isso para depois, já que aquele é um momento especial, e Kunon cria um espelho usando sua magia de água. Antes de abrir os olhos para olhar o reflexo, ele pensa na primeira pessoa que um dia quis ver. Desde a infância, ele sempre odiou depender dos outros e não conseguir se virar sozinho. Depois de machucar as pessoas ao seu redor várias vezes, Kunon começou a se odiar. Então decidiu que seria a primeira pessoa para quem ele voltaria o olhar. Agora, diante do espelho, seu desejo mais antigo se realiza. Um par de olhos capazes de olhar para si mesmo. Quando finalmente abre os olhos, Kunon se surpreende por um instante com a própria imagem. Ele analisa o rosto com cuidado e decide que parece só um garoto comum da idade dele. Apesar de antes imaginar como seria se ver, agora percebe que não sente nada além de uma leve decepção. Em seguida, ele se vira e pergunta a opinião do enorme caranguejo atrás dele, questionando quem ele realmente é. Depois de um momento de silêncio, Kunon deixa escapar seus pensamentos invasivos, se perguntando se aquele crustáceo feioso seria a verdadeira forma da Iko. Mas a verdadeira Iko invade o quarto na mesma hora ao ouvir o próprio nome, assustando Kunon a ponto de ele pular direto em direção ao caranguejo. Por algum motivo, o corpo dele atravessa a criatura, e então ele percebe que aquilo é algo imaterial. Ele se vira para Iko e, depois de observá-la um pouco, pergunta se ela usa uma trança. Ela confirma com a cabeça. Quando Kunon elogia o quanto a roupa dela está limpa, Iko se emociona até chorar, percebendo que seu mestre realmente consegue vê-la. Tomada pela alegria, ela abraça Kunon com força, fazendo o olho mágico dele sair voando. Iko percebe o erro, se acalma e sugere comemorar a conquista com um grande banquete. Kunon fica em silêncio e olha de novo para o caranguejo, se perguntando se frutos do mar seriam apropriados para a ocasião. De repente, ele nota um chifre estranho na cabeça da Iko e pergunta se ela realmente tem um. Em vez de responder sério, Iko faz pose e finge ser uma demônia que só mostra os chifres quando fica brava. A Iko não percebe que é só zoeira. Depois disso, ele sai do prédio para visitar a mansão do pai. Enquanto observa a paisagem do mundo aberto à sua frente, a cena sombria que o aguarda o deixa apavorado. Atrás dele, Iko entrega um casaco para protegê-lo do frio e começa a guiá-lo animado em direção à mansão. No caminho, Kunon pergunta se ela realmente não consegue ver o caranguejo atrás dele. Ao confirmar que não vê nada, ele se recusa a explicar e apenas a segue até a mansão. Lá, Kunon é recebido pela mãe e por Izoa. As duas ficam cheias de alegria, mas Kunon se sente incomodado ao ver um par de asas negras estranhas em Izoa e os olhos multicoloridos da própria mãe. Ele pensa que a mãe parece a protagonista feminina de algum anime, mas ela entende errado e acha que ele quis dizer que ela parece uma princesinha fofa. Então Izoa pergunta a Kunon se ele também se parece com o personagem principal. Kunon concorda e se pergunta se ele nasceu de um casal de anjos caídos. Iko lembra que eles têm os mesmos pais. Então Kunon pergunta em voz baixa se humanos podem herdar asas dos pais de alguma forma. Mais uma vez ela responde com uma piada inútil. Kunon então começa a se perguntar por que ele está vendo tantas coisas estranhas que ninguém mais consegue enxergar. Enquanto pensa em como será a aparência do pai, Arson entra na sala, parecendo uma espécie de fantasma vivo. Sem perceber os problemas do filho, a família de Kunon continua comemorando a conquista e começa a planejar um grande banquete. Os pais e Iko saem para cuidar dos preparativos. Kunon então pergunta baixinho para Izoa se o pai dele parece uma criatura de névoa. Iko manda ele nunca dizer algo assim em voz alta. Por fim, Kunon decide que vai consultar seus professores de magia sobre esse problema. Enquanto isso, na Torre Negra, Seoland está trabalhando em seus feitiços quando Victor pede permissão para entrar no quarto. Assim que entra, ele tira sarro de Seoland por agir como uma autoridade super ocupada. Seoland responde calando ele com um dardo. Aí Victor fica sério e informa que o rei permitiu que ele deixasse a torre. Ele explica que essa permissão foi concedida graças à nova conquista de Kunon, o que faz Seoland sorrir. Então ele sai da Torre Negra com a America para visitar o Kunon na mansão. Chegando lá, a America corre toda animada para cumprimentar o Kunon. Observa o olho mágico dele e pergunta como aquilo se chama. Kunon responde que chama de olho de cristal. Logo depois, a America percebe que os olhos verdadeiros do Kunon ainda estão fechados e pede para ele abrir e olhar para ela. Mesmo nervoso por ver a noiva pela primeira vez, Kunon aceita. Gaguejando, ele diz o quanto queria vê-la e finalmente abre os olhos. De primeira, ele se surpreende ao perceber que a America parece uma garota normal. Logo em seguida, começa a admirar a beleza dela, até que uma pena absurdamente grande acima da cabeça dela estraga totalmente a cena. Aí Kunon desvia o olhar. A America estranha e se pergunta se ele não achou ela bonita. Kunon se apressa para tranquilizá-la, dizendo que ela está linda.
Na pressa para esclarecer o mal-entendido, ele acaba mencionando apenas sem querer, o que só deixa a América confusa. Por sorte, Aiko começa a falar sem parar sobre como asas representam liberdade e o espírito da pessoa, fazendo parecer que Kunon tinha feito um elogio super profundo. A falação da Aiko muda completamente o clima. Logo depois, o Dario entra para parabenizar o Kunon, e ele passa a observar a aparência do capitão. Kunon pede para ver a espada dele, e o Dario mostra. Como esperado, ele não consegue ver a espada gigante mística atrás de si. Assim, Kunon percebe que aquilo também é uma imagem imaterial. Pouco tempo depois, o Seoland aparece brilhando intensamente, quase como uma estrela de verdade iluminando tudo ao redor. O brilho é tão forte que Kunon nem consegue olhar direto para ele. Por isso, pede uma conversa particular com o mestre. Já dentro da casa, Seoland cai na gargalhada ao ouvir a situação do Kunon. Apesar dos protestos, ele não leva o problema a sério no começo e tira sarro das descrições de todas as coisas estranhas que Kunon está vendo. Kunon começa a se preocupar com o próprio futuro. Aí, finalmente, Seoland para de zoar e resolve levar o assunto a sério, mais ou menos. Ele ainda provoca um pouco, dizendo que sempre foi uma estrela brilhante na vida, então é normal parecer uma. Ele desafia Kunon a olhar melhor, mas o aluno recusa, dizendo que não quer ficar cego. Então, Seoland apresenta duas possíveis explicações. A primeira é que Kunon pode ser sensível demais por causa das habilidades mágicas, e talvez esteja vendo a alma das pessoas, e isso deixa Kunon bem desconfortável. A segunda possibilidade é que ele esteja tendo alucinações mágicas. Seoland explica que existem regiões do mundo saturadas de mana, e isso pode deixar um mago sensível doente. Em uma de suas aventuras, ele passou por uma floresta que causava alucinações parecidas com as que Kunon está tendo agora. Ao ouvir isso, Kunon se pergunta se as alucinações imateriais do Seoland eram iguais às dele. Seoland responde que não tem como confirmar sem testar a visão direito. Kunon começa a duvidar se deveria continuar usando o olho mágico, achando que talvez tenha sido um fracasso. Mas Seoland o incentiva a continuar, dizendo que confia nas habilidades dele. Ele também comenta que muitas criaturas não enxergam ou veem o mundo de formas diferentes. Então o jeito do Kunon ver as coisas não é certo nem errado. Pelo contrário, ele deveria se orgulhar dessa visão única, já que ela pode revelar detalhes importantes. Com esse apoio, Kunon decide continuar observando o olho de cristal. Mesmo assim, Seoland o alerta para não sair comentando sobre as alucinações com outras pessoas até descobrir a verdadeira causa. Kunon sorri, satisfeito com os conselhos do mestre. Enquanto isso, do lado de fora da casa, América se pergunta por que a conversa do Kunon com Seoland está demorando tanto. Aiko lembra que completar o primeiro olho mágico é algo muito importante, então é normal ele ter várias dúvidas. América concorda e lembra que o aniversário do Kunon está chegando. Ela pergunta a Aiko que tipo de presente ele gostaria. Aiko responde que ele vai amar qualquer coisa, desde que venha dela. Ao ouvir isso, a América fica toda corada. Depois de alguns minutos, o Kunon sai da casa após terminar a conversa com o Seoland. Assim que a América corre para cumprimentar ele, o Seoland começa a rir, imaginando uma pena gigante saindo da cabeça dela. A América fica toda confusa. Kunon ignora totalmente o comportamento estranho do mestre e pergunta sobre o que ela estava conversando com Aiko, mas Aiko logo diz que foi uma conversa privada. A América concorda e se recusa a contar qualquer coisa para o Kunon. Alguns dias depois, Kunon pede ajuda da Aiko para limpar o quarto dele. Ela ajuda a organizar todos os livros de magia que ele estava lendo e pergunta o que ele pretende fazer com eles. Kunon explica que já terminou todos, então vai devolver tudo para a biblioteca. Quando acabam de arrumar, Aiko percebe que o quarto do Kunon ficou bem maior. Pouco depois, todo mundo vai para a sala de jantar da família para comemorar o aniversário do Kunon. Enquanto todos desejam um feliz aniversário, ele agradece pelos votos. O Arson dá para ele um cajado novo, e o Kunon agradece mais uma vez. Em seguida, a mãe dele entrega uma caneta novinha para os estudos de magia. Depois disso, o Izuo apresenta o presente dele. Kunon estranha ao ver que é um livro de comida. Aí o Izuo explica que quer que ele conheça todos os restaurantes no caminho até a escola de magia. Mas assim que a escola de magia é mencionada, todo mundo lembra que o Kunon vai embora para bem longe, e o clima alegre dá uma pesada. A mãe do Kunon começa a chorar, e o Izuo, junto com o Arson, corre para confortá-la. Então o Arson lembra todo mundo de focar no momento feliz. Com isso, eles se sentam e aproveitam um grande banquete. Depois do jantar, a América fica na varanda com o Kunon e pergunta se ele está pronto para a viagem. Ele responde que sim, dizendo que já está quase tudo preparado. A América explica que no dia em que ele for embora, ela vai ter aula, então não vai poder se despedir. Kunon diz que isso não incomoda ele, e a América concorda entregando o presente de aniversário dele. Kunon pede permissão antes de abrir. Quando abre, coloca a pulseira no braço e agradece. A América sorri e mostra que comprou uma pulseira igual para ela. Aproveitando o momento, ela elogia o cuidado dele e pede para ele lembrar dela sempre que se sentir sozinho na escola de magia. Kunon promete escrever cartas enquanto estiver fora, e a América promete responder.
Ele também diz que vai voltar para ela um dia. A América responde que vai esperar com paciência. Por fim, Kunon deseja tudo de bom para ela, e os dois se despedem. Alguns dias depois, chega finalmente a hora do Kunon partir para a escola de magia. Com a carruagem esperando do lado de fora da mansão, todos se alinham para se despedir do jovem mestre. A mãe do Kunon se enche de lágrimas, e o Arson pede para ela ser forte pelo filho. Ela concorda, querendo passar força para ele naquele momento nervoso. Mas quando o Kunon finalmente sai da casa, ele caminha tranquilo, direto para a carruagem, como se nada tivesse acontecendo. E isso faz a família se perguntar se ele realmente ama eles. Aiko ignora todo mundo e entra na carruagem do mesmo jeito. E todos percebem que o Kunon aprendeu esse jeito despreocupado com a criada esquisita dele. Depois de desejarem boa sorte, a carruagem parte e todos voltam às suas rotinas normais. Em outro lugar da cidade, um jovem corre para alcançar a própria carruagem, indo rumo a um destino desconhecido. Enquanto isso, em uma igreja desconhecida, uma freira pede para uma jovem chamada Realice se preparar para partir rumo à escola de magia. Na viagem, Aiko comenta que eles saíram há 5 dias e pergunta para o Kunon quanto tempo falta para chegar em Rinshu. Ele responde que ainda estão no reino de Juglia e que nesse ritmo vão chegar só daqui a um mês, mas pelo menos já estão quase na mansão do avô dele. Perguntam para Aiko se ela vai mesmo deixar o Kunon ali. Ela diz que sim, que é ali que eles vão se despedir. Conta que quer se casar, que já não é tão nova assim. Então precisa fazer isso agora, senão pode acabar ficando sozinha para sempre. Kunon pergunta se ela acha mesmo que ele consegue viver sem ela. Aiko, zoando, pergunta se ele largaria a América para casar com ela. Kunon fica sem saber o que responder e diz que já dá para ver a mansão. Quando chegam, Kunon usa o olho mágico dele. Ele lembra que há 4 anos não veio para a casa principal e que ouviu falar que tinha uma biblioteca enorme lá. Achou que os livros eram sobre magia, então trouxe a família inteira. Ele comenta que tinha até esquecido, mas naquele dia ameaçou não parar de dançar até levarem ele lá. É aí que o avô abre a porta. Os dois se abraçam depois de 4 anos. O avô diz que sentiu saudade, mas o Kunon enxerga uns chifres na cabeça dele, tipo de rei demônio. O avô fala que vai comprar tudo o que ele quiser para comemorar a entrada na academia. Antes disso, Aiko entrega uma carta da filha dele. Só que ele tá tão empolgado pensando no presente do Kunon que demora para pegar a carta. Quando finalmente lê, a filha avisa para ele não gastar mais de 500 mil necas com presentes pro Kunon, o que dá tipo 2 meses de salário da Aiko. Mesmo assim, o avô insiste que vai dar um presente escondido. Kunon pede para ele não fazer isso, porque eles vieram justamente trazer a substituta da Aiko. A nova criada se chama Linko Loud, tem 18 anos. Ela diz que pegou o trabalho pelo salário, porque quer abrir uma loja pro casamento dela. Kunon fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é irmã da Aiko. Ela confirma que sim, e já deixa claro que, diferente dela, já tem noivo, tudo pra ninguém achar que ela quer virar amante. Mas o Kunon diz que também é noivo, e que ela deve amar o noivo tanto quanto ama a comida. A Linko responde que vai se esforçar ao máximo. E isso deixa o Kunon aliviado, porque assim ele pode continuar fazendo piada, sem deixá-la desconfortável. Ele diz que ela é igualzinha a Aiko, tirando o chifre na cabeça. Enquanto cozinham, a Linko comenta que estava nervosa por causa do status do Kunon, mas que no fim foi fácil se dar bem com ele. A Aiko explica que às vezes o Kunon esquece de comer quando tá treinando magia, então ela precisa levar comida enquanto ele estuda. Ela continua contando várias coisas sobre ele, dizendo que as duas vão se dar bem. A Aiko lembra do dia em que pediram para ela servir o Kunon. O pai dele diz que já tinha ouvido falar muito dela. Ela também lembra de quando conheceu o Kunon. Ele era sério e quieto, mas aos poucos foi se soltando até ganhar muita confiança. Depois de lembrar disso, ela fala pra Linko nem pensar em colocar ideias estranhas na cabeça do Kunon, senão ela nunca vai perdoar. A Linko pergunta o que ela quer dizer, se é sobre como brincar com mulheres. Quando ouve isso, a Aiko tapa os próprios ouvidos e começa a gritar pra ela calar a boca, porque não quer nem imaginar a pureza do Kunon sendo roubada. Elas deixam bem claro que a única mulher que pode fazer isso é a Princesa América. Sendo assim, a Linko promete tomar cuidado. Mas ela mesma admite que não sabe se vai conseguir, porque o Kunon é educado e gentil demais com mulheres, e esse tipo de atitude é bem típica de mulherengo. E a Aiko começa a gritar pra ela calar a boca, dizendo que o Kunon tem uma alma pura e jamais faria esse tipo de coisa. Depois desse papo, elas vão atender o Kunon. E a Linko continua firme na ideia de que ele com certeza tem jeito de mulherengo. Mais tarde, enquanto o Kunon arruma as coisas dele, a Aiko bate na porta avisando que já tá tudo pronto pra ir embora. Aproveitando que estão sozinhos, ele decide conversar sério. Pergunta se ela ainda lembra do que ele disse quando os professores foram embora, que não conseguiria viver sozinho se ela também fosse. A Aiko responde que lembra sim. Então, o Kunon fala de tudo o que fez até agora, como se separou da família e agora dela também pra ir pra academia de magia, mas que todas essas decisões ele tomou sozinho. Aí ele faz uma última pergunta, se mesmo ficando separados por alguns anos, ele ainda pode contar com ela.
A Iko, totalmente sincera, promete que mesmo se casar, vai continuar trabalhando para a família dele. E mesmo que tenha filhos no futuro, sempre vai estar lá por ele. A conversa termina com um abraço. Agora o Kunon tá na carruagem com a Linko. O avô pede para ele ficar morando com ele por mais tempo, mas o Kunon simplesmente ignora e manda partirem logo. A Linko pergunta se ele tem certeza do que fez. Ele responde que sim, porque se tivesse respondido o avô, a conversa ia se estender por horas. Ele pergunta se não tem problema o namorado dela esperar vários anos. A Linko diz que não, afinal é para juntar dinheiro para o negócio que vão abrir juntos. Curioso, Kunon pergunta que tipo de negócio é. Ela responde que no começo pensou em algo tipo fazer pessoas desaparecerem, mas no fim decidiu por comida. Afinal, a única diferença é que nesse caso você come elas. E assim começa uma nova fase na vida do Kunon, deixando tudo para trás para conhecer gente nova. Quando chegam na cidade, eles andam pelas ruas impressionados com a quantidade de lojas de magia. Um livro na vitrine chama a atenção do Kunon. Ao entrar, eles veem que são todos livros mágicos. Apesar de a mansão ter muitos livros, poucos eram de magia e ele mal conseguia ler alguns. Só que o livro que ele quer custa 5 milhões. A Linko quase tem um treco com esse preço, mas é porque são peças únicas. A dona da loja aparece e pergunta se o Kunon é mago. Quando ele diz que sim, ela pede para ele mostrar a magia. Kunon usa magia de água e cria um gatinho, perguntando se ela também é feiticeira. Ela responde que não, mas ama magia. Também diz para ele se esforçar em Rinshu, porque este ano a Santa do Reino Sagrado vai entrar. No ano passado entrou o Príncipe do Fogo e o Relâmpago do Novo Reino. Kunon acha isso interessante. A mulher tenta vender para ele um livro do C. Holland por um preço especial, mas ele recusa porque a Linko ainda está tentando se recuperar dos valores absurdos. Já do lado de fora, ela pergunta por que ele não comprou o livro. Ele responde que já sabe tudo aquilo. Inclusive, poderia ter sido ele mesmo quem escreveu para o C. Holland. Depois disso, vão para outra loja. O vendedor percebe que o Kunon não para de ficar passando a mão nas roupas, e a Linko faz o mesmo. Kunon decide o que vai comprar e explica que só estava memorizando a textura. Pergunta de que animal é aquele tecido. O vendedor responde que é de uma raposa negra, um animal bem raro. Então Kunon recria a raposa ali mesmo. O vendedor fica chocado e pergunta se ele consegue reproduzir qualquer coisa se souber a textura. Kunon diz que sim, mas só na forma e no toque. Aí o vendedor pergunta, meio provocando, se ele também consegue criar mulheres. Antes que a conversa piore, a Linko tapa os ouvidos do Kunon e arrasta ele para fora da loja. Enquanto eles estão saindo, um grupo de 3 pessoas aparece e entra na loja. Quem tá na frente é a Santa. Ela foi até lá porque ouviu falar do cachecol de raposa negra. Só que, quando entra na loja, vem a raposa que o Kunon deixou pra trás. A Santa percebe na hora que aquilo é magia. Quando ela toca, a raposa simplesmente se desfaz. Por causa disso, ela faz o vendedor praticamente mijar nas calças e manda ele não se mexer. Os outros também encostam e dizem que, pelo jeito que se desfez, tinha pouca mana. Ou seja, é um feitiço que nem a Santa conhece. Depois de um bom tempo de viagem, Linko e Kunon finalmente chegam em Rinshu, a cidade onde fica a Academia de Magia. Para não perder tempo, Kunon decide ir direto reservar um quarto no dormitório estudantil para morar com a Linko. Só que, quando fala com a recepcionista, ela informa que não tem mais vagas porque o prazo de inscrição já fechou faz tempo. Kunon fica surpreso porque não lembra do professor ter falado nada sobre isso. Corta para o professor Londimond no escritório dele, trabalhando de boa, até que alguém invade pela janela e diz todo sério que eles precisam conversar sobre algo importante envolvendo o aluno dele. Voltando para o Kunon e para Linko, os dois saem da academia bem para baixo. Eles pensam em ficar num hotel ou até alugar uma casa para morar sozinhos. A Linko já entende isso como um pedido de casamento. Mas aí a recepcionista aparece e entrega para eles uma lista de imobiliárias. Os dois ficam super animados. No dia seguinte, vemos os dois na frente da casa que alugaram. Em outra cena, 2 professores entram numa sala escura e entregam a lista dos novos alunos para uma pessoa misteriosa, cuja aparência não é revelada. Essa pessoa analisa os nomes e destaca um em especial, Kunon, o discípulo de seu Holland. De volta aos dois, eles retornam à academia para se registrar para o exame de admissão. A recepcionista informa que criadas não podem entrar. Sendo assim, a Linko até tenta subornar a recepcionista, mas ela recusa. No fim, não tem jeito, Kunon entra sozinho. Enquanto anda pelo corredor, Kunon agradece pela ajuda. A recepcionista então se apresenta como Louvel. Ao ouvir o nome dela, como já é costume, Kunon começa a encher ela de elogios. Nessa hora, ela percebe que não é só a criada que é meio estranha. Em outra cena, vemos Kunon chegando junto com um grupo de estudantes. Eles ficam atraídos pela aparência extravagante dele. Já o Kunon está transbordando de empolgação, sabendo que algo grande está para começar. Fim do episódio 8. Se inscreve para não perder o próximo.